Até nosso servidor. Boa noite, pessoal. Eu sou Mariana, vice-diretora do Hospital Universitário Reitor S. Cordeiro. E hoje tenho aqui o prazer e o privilégio de estar apresentando para vocês o Dr. Ian Ribeiro, nosso médico da UTI. No caminho de ser um paliativista também, né, Ian? Eu não sei aí a quantas anda a conclusão aí da pós-graduação, mas eu sei que você está no caminho de se tornar, graças a Deus, mais um paliativista nesse nosso mundão da medicina. E hoje o Ian vai falar para a gente um pouco sobre o manejo clínico do paciente em cuidados de fim de vida, que é um tema extremamente pertinente, cada vez mais pertinente, mais do nosso dia a dia, que suscita inúmeras dúvidas técnicas, bioéticas, morais, espirituais. E a gente, claro, não se propõe a dar resposta para tudo, porque eu acho que não há resposta para tudo, mas para a gente direcionar aqui a nossa discussão, esclarecer algumas dúvidas, algumas respostas a gente tem, a gente não pode, não temos todas, mas algumas temos. E eu não tenho a menor dúvida que vai ser extremamente proveitoso esse nosso encontro de hoje. Ian, palavra com você. Maravilha, muito boa noite, Mari, Douglas, professores, colegas. Prazer enorme, obrigado pelo convite e oportunidade de falar dessa frente tão importante. E um desafio grande, eu acabei expandindo um pouquinho, conversei até com o Douglas por onde que a gente ia, se era só a prescrição do paciente em fim de vida, mas até entendendo que poderia ter uma equipe multiprofissional um pouco maior, o pessoal ainda aluno ou no comecinho da profissão. Acabei expandindo um pouco mais, até porque não adianta de nada a gente chegar, olha, podemos suspender isso, deixar aquilo, se não tiver toda uma base bem sólida do que faz sentido, como que é a leitura, epidemiologia, fisiologia do paciente crítico, sobretudo em fases finais da doença. Claro, vou fazer uma revisão breve e se algum momento tiver qualquer ponto, a gente pode trocar algumas figurinhas, tem um casinho no meio para a gente tentar trazer dúvidas comuns para dar uma base boa para a gente atuar com mais segurança, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista ético e jurídico. Brevemente, deixa eu ver aqui. Esse aqui sou eu, formado, sou de casa, aluno da UERJ. Em 2019 acabei a minha faculdade. Estou acabando a pós-graduação, como é que a Mariana acabou de citar, estou nos 45 do segundo tempo, só falta apresentar o TCC, mas é uma área que a gente já se desafia, tem contato em diversos momentos, até por conta de algumas experiências próximas, familiares, mas num serviço que até eu e Douglas trabalhamos muito, onde tínhamos pacientes muito idosos e um boom de tecnologia e diversas vezes a gente se perguntava, faz sentido esse tratamento, está proporcional, estamos em excesso, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Atuo com muita alegria e muito orgulho na terapia intensiva do nosso queridíssimo Hospital Universitário Reitor, Ézio Cordeiro, e Oh. agradecer o Douglas, a Mariana, os colegas incríveis que a gente constrói uma medicina de muita qualidade lá, tenho muito, muito orgulho de participar disso. E professor no curso Arista Residência Médica, e talvez apareça algum aluninho por aí com alguma dúvida também, porque já que a Mariana divulgou, eu divulguei também, vai ter para todo mundo. Então, queridos, os objetivos. A gente relembrar alguns conceitos elementares sobre cuidados paliativos, definição, o que é eutanásia, ortotanásia, distanásia, o que vale, o que não vale, o que faz sentido. Ferramentas de prognóstico, que eu acho que é uma frente muito acessível, porém que a gente utiliza muito, muito pouco, e é até um pouquinho assustador o quanto que alguns colegas, às vezes, muito preparados, não têm uma clareza de prognóstico, de proporcionalidade de cuidados. A gente queria reforçar um pouquinho essa base. A apresentação das fases do paciente conforme essa doença vai progredindo, como que a gente reconhece, como que ele se apresenta e como que a gente maneja, o que faz sentido em cada etapa. Lógico, o respaldo ético e jurídico, que eu acho que é uma barreira muito grande para diversos profissionais, são dúvidas frequentes que a gente tem, e acessar tudo isso de uma forma que a gente possa levar para o máximo de colegas, não só da equipe médica. Fico muito feliz, inclusive, que a aulinha vai ficar gravada, que a gente pode voltar nisso 1 milhão de vezes depois. Para começar, uma definição aqui de cuidados paliativos. Essa daqui é uma misturinha do que traz a Organização Mundial da Saúde nos últimos anos, com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o Ministério da Saúde, enfim. Consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, e aqui a gente já abre um leque gigante de possibilidades, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio de sofrimento, identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e de sintomas físicos, sociais, psicológicos, espirituais, existenciais.
Daqui já tem o objetivo de derrubar diversos mitos tabus. Cuidados paliativos é para quem está morrendo. Não, às vezes a gente começa a discussão muito antes, décadas antes do paciente estar nas suas fases finais. O objetivo é melhoria da qualidade de vida, isso a gente já separa, já deve buscar levar para os pacientes, para famílias, que a gente não está ali para suspender terapia, para impor ou retirar determinada crença, determinada linha de tratamento, mas sim apoiar de diversas formas o tipo de sofrimento que aquele paciente, aquela família podem ter. A gente vai desenvolver um pouquinho isso ao longo da nossa conversa. O que são cuidados paliativos? Um dos pilares maravilhosos, que eu acho que é um ótimo ponto de partida, é a gente sempre medir e discutir o que é tido como proporcionalidade de cuidados. Isso depende, claro, quem é o nosso paciente, quais recursos que a gente tem disponíveis, qual que é a condição, qual cenário que ele se encontra. Esse pilar ele pode se dividir em três grandes bases, que são a funcionalidade basal do paciente. A gente vai discutir como que acessa isso de forma mais objetiva, que é um desafio gigantesco que muitos colegas têm, e algumas ferramentas são bem simples, dão um reforço muito grande para a gente atuar com mais segurança. Claro, a gravidade do quadro atual e o prognóstico que a gente espera na evolução daquela doença. Minimização de atrogenias é uma frente gigantesca não só dos cuidados paliativos, mas com um pouquinho mais de proeminência, sobretudo quando a gente dialoga muito com essa proporcionalidade de cuidados. E aqui já vai um ponto. A gente tem que ser extremamente técnico, científico, conhecer os benefícios e limitações de cada terapia, cada intervenção, cada exame, cada procedimento. Isso é importante demais para que a gente seja o mais assertivo. E um desafio numa realidade onde a gente de uma forma muito positiva, tem vários recursos, novos exames, nossos tratamentos, mas que nem sempre fazem sentido para a realidade, para o contexto daquele nosso paciente. Antecipação e manejo de sintomas, e isso daqui valem os sintomas físicos, emocionais, sofrimentos sociais, existenciais que o paciente possa ter, e aí reforça, claro, a importância, é imprescindível que a gente atue de forma multiprofissional para ser muito mais assertivo e ajudar muito mais esse paciente, essa família. A comunicação assertiva, que é um desafio gigantesco, não só com o paciente, com a família, mas dentro da equipe. Desde o registro no prontuário, na comunicação nos rounds, no que a gente registra e de que forma, porque o paciente é paliativo, a gente vai discutir um pouco sobre isso, o que isso quer dizer, e a gente precisa ser muito criterioso para não errar nem para mais nem para menos. Pode ser um desafio grande, até porque a educação em cuidados paliativos é muito recente. Nos últimos anos apenas entra como um momento obrigatório no ensino médico e ainda assim sem uma cadeira específica para isso. E a gente vai tendo muito pingado, com umas palestras, uma ou outra cadeira acaba abordando, mas não de uma forma consistente. Então, acho que estamos no direito de termos esse furo na nossa formação, é uma discussão relativamente recente, mas a gente já tem bastante base para avançar e espero fazer um pouquinho disso hoje também. Ponto essencial é respeito à autonomia e dignidade, aos valores do paciente e da família. Nesse ponto aqui, a gente estava até conversando um pouquinho da reunião, como é frequente que a gente traga, olha, temos esse tratamento, temos essa cirurgia, temos essa linha de cuidados, e o que o paciente está sentindo, quais são as prioridades dele, aquilo faz sentido nas suas crenças, nos seus valores, na sua realidade. Então, do ponto de vista de a gente valorizar o ser humano que está ali passando por aquele quadro, aquele desafio, muitas vezes a gente peca bastante nessa frente. Importante a gente falar também que não são cuidados paliativos, não é sinônimo de forma alguma de eutanásia, inclusive a gente aprofunda mais um pouquinho essa divisão, não significa que a gente vai suspender todas as terapias, de forma alguma, isso daqui é de arrancar os cabelos quando a equipe eles fala, então aqui não é para fazer nada. Eu sempre falo, pessoal, se fosse para não fazer nada, o paciente não precisava estar acompanhado pela gente, não precisava estar muitas vezes hospitalizado ou com uma equipe multidisciplinar agindo em diversas frentes para prevenir e manejar o sofrimento dele. Não é desistir, não é jogar a toalha, a gente precisa ser extremamente cauteloso com esses termos dentro da equipe e, lógico, para não chegar para a família e para o paciente de uma forma bastante indelicada e até cruel. Não significa de forma alguma abandonar o paciente e sua família, mas infelizmente a gente percebe muito isso quando os pacientes já não mais são elegíveis a terapias modificadoras de sobrevida e algumas equipes de oncologia, de hematologia podem ter um pouco de dificuldade nesse tato, nessa conversa de cuidados. No ambulatório lá dos cuidados paliativos da UERJ, não é raro da gente receber pacientes que a onco mandou a gente para cá, estou de alta, e até alguns pacientes às vezes entendendo que não precisavam mais, que estavam numa curva de melhora, estavam liberados e que estavam ali só para um cuidado um pouco mais psicológico ou emocional, e sem uma conversa adequada sobre o que era a doença. Então, esse abandono não pode acontecer de forma nenhuma, mas infelizmente é uma realidade muito comum.
Não é a área de atuação exclusivamente médica, mais uma vez, a assistência multiprofissional potencializa muito o bem que a gente consegue oferecer, e não é a área de atuação apenas da equipe especializada. Inclusive, o especialista em cuidados paliativos vai acabar entrando mais de forma mais consistente quando tiver um quadro muito exuberante, sintomas de muito difícil controle, que está longe de ser o habitual. Por outro lado, assim como a gente fala, manejo de asma não pode ser só do pneumologista, não é só o cardiologista que vai manejar infarto, quem está nas clínicas da família, nas emergências, nas enfermarias, no consultório, tem que ter uma fluência para reconhecer um paciente com uma condição grave, sintomas, prognóstico e acessar isso periodicamente de uma forma que a gente consiga ocupar esse espaço. Brevemente, cenário de cuidados paliativos. Aqui no Brasil, segundo um relatório do Ministério da Saúde de 2024, mais de 600 mil pacientes com necessidade em algum grau de cuidados paliativos, sendo mais de 30 mil desses pacientes população pediátrica. Um desafio à parte, um outro mundo que, né, se já é difícil para lidar com finitude para a grande maioria dos pacientes e famílias, quando é um contexto pediátrico, o desafio é ainda maior. Tem um dado da OMS curioso que coloca para a gente que apenas 14% dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos têm acesso. Isso dialoga muito com a realidade socioeconômica, infraestrutura, desde saneamento básico, que influencia diretamente no cuidado, até assistência por uma equipe de saúde multiprofissional, leitos. Então, acaba sendo um desafio muito comum. Elevados custos financeiros, sociais e logísticos com a não implementação de cuidados paliativos. Ficamos eu, Mariana e Douglas quebrando a cabeça todas as semanas. Caramba, e esse paciente era para estar aqui, não era para estar na clínica? Será que esse paciente poderia ser deshospitalizado? Então, o impacto disso é na casa de milhões e com um desgaste muitas vezes grande para o próprio paciente, para a família e na gestão de leitos. E a gente ter mais fluência, reconhecer, saber manejar esses pacientes, não só a gente ganha muito para eles em termos de qualidade de vida, dignidade, conforto, mas a gente pode ser muito mais justo, inclusive, em termos de equidade na distribuição e alocação de recursos, de leitos e da equipe. A gente tem extensos desafios econômicos para que as famílias consigam receber e manejar esse paciente em casa, ter acesso a medicações, e muitos entraves, tabus do ponto de vista cultural e religioso. Hoje a gente também vai acessar um pouquinho, conversar sobre isso na nossa apresentação. Atualmente, a gente tem uma projeção interessante que deve trazer muito espaço para nós nesses próximos anos, uma demanda vinda tanto por parte das instituições de saúde como da própria população, principalmente a partir da Política Nacional de Cuidados Paliativos. Começou ali no finalzinho de 2023, com uma previsão de um aporte financeiro muito grande, qualificação de equipes, e para que a gente tenha uma assistência melhor para os nossos pacientes e avançar em todos aqueles pontos que a gente conversou do ponto de vista cultural, infraestrutura, logística, entendimento, não só dos profissionais de saúde, mas também da população quanto a essa frente de cuidados. Claro, para a gente entrar nessa discussão, a gente precisa entender um pouquinho quais são as regras do jogo. E acho que o primeiro ponto que a gente precisa começar é justamente nesses conceitos alimentares. O que é eutanásia, ortotanásia e distanásia? Eutanásia, para a gente começar, seria a antecipação da morte, uma indução, um ato intencional, geralmente com medicações específicas em doses cavalares, e ela não é permitida, não é praticada, pelo menos nunca deveria, de forma legal aqui no Brasil. Felizmente, a gente não precisa, é até um breve comentário que é interessante da gente conhecer, que a grande maioria dos pacientes, uma vez que tenham, isso tem uma literatura interessante em relação a isso, um estudo europeu, se não me engano, que mostra que a infinita maioria dos pacientes, quando tem seus sintomas bem tratados, não buscariam, não recorreriam à eutanásia. Isso é um dado muito interessante para a gente e até faz bastante sentido do ponto de vista que os pacientes não querem, as famílias não querem sofrer. E a morte acaba sendo o desejo, que infelizmente acontece em alguns cenários, algumas doenças específicas. Muitas vezes a gente consegue contornar isso, oferecendo conforto, uma assistência melhor para esse nosso paciente. Agora sim, a ortotanásia, aquela que a gente sempre deve buscar. Orto, inclusive da etimologia da palavra, a gente pensa de ortografia, o correto, o que seria o momento adequado que faz sentido no curso de doença daquele paciente, um processo natural de morte. Ele é razoável naquele contexto de doença específica. E a distanásia é quando a gente pratica, está no excesso, é uma morte prolongada, atrasada, geralmente no contexto de muitas iatrogenias. É relativamente simples e quando a gente estuda e vem preparado de traçar um bom limite entre essas frentes diferentes, principalmente muitos colegas, a gente vai conversar com isso, sobre isso.
suspender as drogas vasoativas, suspender a hemodiálise, uma intubação paliativa, não seria eutanásia? E muitas vezes a gente vai estar atuando, principalmente nessas discussões em casos um pouco mais desafiadores, de trazer o paciente da distanásia para a ortotanásia, evitar os excessos, em vez de prolongar a morte, prolongar o sofrimento, a gente trazer o paciente para um contexto que seja mais adequado e geralmente mais digno também. Claro, a gente tem que conhecer bastante do histórico natural das doenças para entender como que esse paciente está se comportando, o que que é esperado, o que que faz sentido ou não. Aqui um gráfico bem interessante, é um materialzinho que tem acesso, posso divulgar depois, tem a referência no final da nossa apresentação, e tem diversas fontes, mas esse daqui do Manual de Cuidados Paliativos da USP, um conteúdo super interessante, bastante acessível, tem capítulos, módulos inteiros para diversas especialidades, então uma fonte muito legal. E ele mostra para a gente justamente uma desconstrução importante, de que existe aquela dimensão de que cuidados paliativos é para quem está morrendo. E, na verdade, o preconizado é que a gente entre muito antes nessa discussão e, principalmente nas primeiras fases, pode ser um paciente que vai estar ali é, com cuidados paliativos por uma equipe não especializada. É o especialista que, na verdade, esteja cuidando do quadro cardíaco, do quadro hematológico, do quadro metabólico desse nosso paciente. E essa equipe pode sim estar atenta nos sintomas, no prognóstico, nos valores do paciente, numa conscientização, numa melhor estruturação da rede de cuidados, numa frente de cuidado multiprofissional, do ponto de vista psicológico, serviço social, fisioterapia, reabilitação, nutrição. Então, é muito mais do que para quem está morrendo. E claro, à medida que as doenças vão avançando e esse paciente vai tendo menos perspectiva de modificadores de sobrevida, a gente tem menos espaço para as terapias modificadoras do curso da doença, os cuidados paliativos vão ganhando mais projeção, ao ponto que em fases muito avançadas, que a gente vai separar um pouquinho melhor ao longo dessa nossa discussão, a gente tem uma priorização, maior destaque dos cuidados paliativos, sobretudo nas fases finais. E sempre um destaque de que a gente esteja presente, disponível e acolha, principalmente a família também, depois desse momento de falecimento. Não só a família, mas a equipe também. Lá no URC a gente teve alguns casos, um especialmente muito marcante, de um senhorzinho que ficou com a gente por vários meses, e depois de múltiplas infecções, hemodiálise, tinha uma DPLC em fase avançada, a gente definiu que não mais seriam feitas medidas invasivas e quando o paciente, infelizmente, faleceu, descansou de uma forma super proporcional para o seu contexto, para a sua doença, para a sua realidade, foi um choque muito grande para a equipe. A gente tinha um envolvimento emocional grande. Isso é importante até da gente reconhecer também que somos pessoas, podemos ficar chateados, podemos estar mais envolvidos, o que de forma nenhuma é um problema, né? Muito pelo contrário, mas que a gente tem que ser cauteloso para que isso não influencie de forma negativa nas nossas decisões, principalmente prejudicando o paciente. Aqui a história natural das doenças é bem interessante e a gente perceber que tem grupos diferentes de doenças, isso não é uma sentença, uma regra, não raro algumas comorbidades vão se apresentar ali juntas, mas a gente perceber que o paciente com quadro oncológico, um paciente com insuficiência cardíaca e um paciente com Alzheimer geralmente tem um curso diferente. E a gente entender como costumam ser essas curvas de funcionalidade, de declínio, ajudam a gente a perceber em qual momento esse nosso paciente está para aquela sua condição e o que faz sentido ou não para o seu tratamento. Na figura aqui mais do canto superior esquerdo, a gente tem a maioria dos quadros de câncer, onde o paciente tem uma funcionalidade muitas vezes grande, até por muito tempo, e depois um declínio muito abrupto, perda de funcionalidade, marcado de sintomas grosseiramente maior. Claro, depende muito do tipo de câncer, da velocidade, as complicações, a metástase e a própria quimioterapia podendo influenciar é, na qualidade de vida desse nosso paciente. Quando a gente olha já para os quadros de insuficiência cardíaca, doença renal avançada, DPLC, a gente percebe muitas vezes o paciente com um declínio intermediário, mas com muitos episódios de agudização. Ou seja, o paciente chega com gesto com C, o paciente que descompensa da parte respiratória, o paciente que perde uma sessão de diálise tendo infecção, e muitas vezes, tratado aquele ciclo, a gente consegue devolvê-lo para a sua curva habitual de declínio clínico, declínio das funções. Nem sempre é simples a gente reconhecer, sobretudo nas fases mais avançadas, a gente já vai conversar daqui a pouquinho. E talvez de uma forma especialmente desafiadora, as doenças neurodegenerativas, principalmente os quadros demenciais, Alzheimer com uma maior projeção, sobretudo quando a gente fala de um envelhecimento da população. Costuma ser um declínio bem mais lento e a gente muitas vezes consegue ter a própria família oferecendo cuidados consistentes, muita qualidade para esse paciente com acompanhamentos de saúde pontuais, até fases muito avançadas da doença com relativas poucas intercorrências, que tende a mudar quando a gente chega em fim de vida, sobretudo em processo ativo de morte. Daí tudo bem?
seguindo, vou lá, hein? Qualquer coisa, chamem aqui que eu diminui vocês para aparecer o slide inteiro. E, pessoal, para a gente fazer um cruzamento desse histórico do nosso paciente, como que ele está na sua doença, a gente tem ferramentas muito interessantes, muito disponíveis e que são bastante precisas. Vou apresentar brevemente algumas aqui, claro que não vou ler toda a tabela, mas a gente teve até a oportunidade recentemente de trazer isso para uma família que tinha um entendimento, uma percepção um pouco mais difícil em relação à terminalidade e vinha com aquela ideia, mas mamãe é muito forte. Nossa, não, mamãe vinha, ela fazia tudo em casa. E quando a gente busca esse dado de forma objetiva, a gente percebeu uma paciente com uma mobilidade muito reduzida, completamente dependente para cuidados, com período de desorientação e ingestão reduzida. E era uma paciente, então, com uma performance física, uma funcionalidade já bastante comprometida. Isso dialoga diretamente com a reserva fisiológica, com o que a gente tem de proporcionalidade de cuidados para esses nossos pacientes. Essa daqui é uma das escalas, ela tem validade tanto para pacientes oncológicos como para outras condições. Algumas escalas específicas são mais para o contexto de câncer, mas o importante é que a gente conheça, acesse, em questão de segundos, a gente tem muito mais precisão de como que é esse nosso paciente num histórico recente. E ajuda demais a gente planejar, a gente deve buscar, deve registrar esse em prontuário, que dá muito embasamento para as nossas condutas. Só para a gente ter um pouquinho mais de clareza, o paciente que já tem um PPS, uma escala de performance paliativa, abaixo ou igual a 50, já é um paciente que, no geral, não é uma sentença, é claro, tem uma sobrevida, muitas vezes em torno de 6 meses. Isso a gente já entende muito. Opa, vale uma cirurgia de grande porte? Esse paciente tolera, é elegível, ele sairia de intervenções mais invasivas, isso já ajuda muito a gente a medir e ser muito mais equilibrado. Por quê? Já tem diversos estudos também mostrando que equipes médicas, principalmente, tendem a superestimar o benefício das terapias invasivas. Isso é especialmente mais frequente quando é um paciente que já é acompanhado por aquele profissional por mais tempo, onde pode ter um envolvimento emocional. Quando a gente convida profissionais de fora do cuidado desse paciente para fazer uma avaliação, no geral, são muito mais objetivos em perceber que esse paciente tem uma funcionalidade muito reduzida e pode não ser elegível a medidas invasivas. Não é uma sentença, mas ajuda muito a gente a entender a progressão de doença. O paciente que vem com uma funcionalidade ótima e depois de uma metástase, depois de um procedimento, intercorrências, vem para a gente com uma performance de 20%, totalmente acamado, totalmente dependente, já diz muito sobre o estágio de doença que ele se encontra. E claro, quanto menor essa escala, a pontuação e algumas outras, menos proporcionais são essas medidas invasivas. A gente tem o KPS também, tem o ECOG, tem diversas outras ferramentas que a gente pode utilizar. Isso daqui acaba bastante aplicável, a gente acessa de forma rápida e eu particularmente prefiro muitas tabelas que são boas por si só. Quando você tem que pegar uma tabela, juntar com outra, a gente tende a ter um pouquinho mais de preguiça, dificuldade, e aí pode utilizar menos e deixa de lançar mão de uma ferramenta que é interessante na nossa condução. Aqui o índice de Charlson é interessante para a gente pensar um perfil de paciente, por exemplo, no nosso CTI, no nosso hospital, no URC, nas enfermarias, a gente recebe muitos pacientes. Só para ilustrar um quadro, com demência, doença cerebrovascular e hemiplegia, um retrato que é relativamente comum. Esse paciente ali que pontua 3, 4 pontos já tem uma mortalidade em um ano de mais de 40%. Quando a gente entende que esse indivíduo está num momento ainda de doença, de um agravo, a gente tem que entender, tem que compreender que é bastante razoável, é permitido que ele evolua de forma grave, que talvez não tenha muitas terapias, muita reserva para sustentar, para passar por aquele novo agravo. E aqui é curioso, tem um podcast que eu vi recentemente que fala o que que acontece enquanto morremos. Vou deixar até ele no final, porque é bastante interessante. Acho que deveria ser uma aula inteira na faculdade sobre isso para a gente reconhecer e manejar bem o processo ativo de morte. Mas é até um pouco assustador que, se a gente pensar, talvez pessoas 100, 150, 200 anos atrás tivessem muito mais precisão e acurácia para entender uma doença em fase avançada, um paciente em fim de vida e uma morte iminente do que muitos profissionais de saúde, inclusive médicos, nos dias de hoje muito em função de a gente ter uma crença, uma expectativa muito grande nas terapias, no avanço tecnológico e pouca discussão sobre essa proporcionalidade na nossa formação. Mas uma reflexão aí que eu gosto de trazer para a gente pensar o quanto que a gente está qualificado. Trouxe um casinho bem interessante, foi uma paciente que a gente recebeu, acho que no ano passado, que ilustra um pouquinho de para a gente trazer para jogo algumas dessas reflexões desse primeiro bloquinho que a gente conversou, de termos de proporcionalidade.
Uma paciente de 56 anos tinha um linfoma e veio para a gente como uma paciente paliativa, transferida para a nossa unidade de terapia intensiva já em ventilação mecânica. E aí, queria até abrir aqui um pouquinho, se vocês quiserem participar, fica até bem mais rico. Pode ser por mensagem, pode ser por vídeo. Esse paciente ficou no leito 10, é curioso que a gente lembra muitas vezes aonde que o paciente ficou, a conversa que a gente teve com a família, e veio essa paciente para a gente. E podem perguntar qualquer coisa sobre esse pequeníssimo e pobre caso que eu trouxe para vocês. Paciente de 56 anos, linfoma paliativo em ventilação. Elegível a medidas invasivas? O que vocês acham? Se tiver aluno por aí, a gente pode, inclusive, sabatinar os nossos alunos. Seria bastante interessante. Eu só não estou vendo mensagem. Se alguém falar em mensagem, deixa eu ver. Eu vou quebrar a vergonha, então. É Mônica aqui. Eu vou perguntar por como que definiram esse paliativo para você. Definiram da seguinte forma, professora. Está indo uma paciente paliativa. É só para cuidados finais mesmo. E eu, ótimo, isso não quer dizer absolutamente nada sobre essa paciente. Precisamos entender um pouquinho melhor qual é esse contexto, se é realmente esse o cenário. Vamos um pouco atrás de mais informações no prontuário com a família. E aí, para a gente chegou, olha, uma paciente em quimioterapia paliativa. Ela tinha um linfoma já sem perspectiva de cura. Dá um pouquinho mais de informação para a gente, ajuda a gente a entender que essa doença está na sua fase mais avançada. O que que a gente faz com essa informação? Continuamos completamente cegos em relação à nossa conduta, em relação à proporcionalidade. E esse caso foi especialmente curioso porque eu levantei isso, trouxe para a equipe alguns colegas, pô, logo você que quer paliar todo mundo, você vai voltar atrás na paciente paliativa, e a gente precisa ser muito, muito técnico e muito cauteloso para a gente não entrar em histórias que não estejam bem desenhadas, muito bem esclarecidas. Quando a gente foi resgatar um pouquinho melhor a história, a paciente tinha uma funcionalidade, esse aqui é o PPS, essa escala que a gente acabou de discutir, uma funcionalidade excelente 10 dias antes dela chegar ali para a gente. Tinha uma deambulação completa, uma atividade em casa, principalmente, mas até de trabalho, bastante preservada, com algumas limitações, mas uma ingestão completa, um autocuidado completo. Essa paciente era absolutamente elegível a medidas invasivas. Terapia intensiva, ventilação mecânica, ciclo de antibiótico, eventualmente até uma hemodiálise, reanimação, enfim, isso principalmente em serviços como o INCA, serviços que recebem muitos perfis de pacientes, tem histórias bastante positivas de pacientes que, lógico, entendendo que tem muitas vezes uma imunidade bem mais comprometida, podem já ter disfunções orgânicas, efeitos colaterais dos próprios tratamentos, podem não estar entrando nessa corrida como um paciente rígido, no contexto de politrauma, infecção, mas tem muitas vezes chance de saírem e pode fazer bastante sentido um tratamento invasivo por alguns dias, respeitando, lógico, aquela condição. E essa paciente, infelizmente, ela não evoluiu de uma forma feliz, complicando com algumas infecções, mas fazia todo o sentido que a gente oferecesse todo o nosso arsenal terapêutico invasivo para essa paciente, resgatando aquilo que a gente conversou lá no começo. Nessa proporcionalidade de cuidados, qual era a funcionalidade base da paciente, qual que era a gravidade do quadro atual e qual que era o prognóstico. E a gente entender, discutir isso em equipe, trazer isso para a família, para o paciente, quando ele estiver podendo responder por si, é muito interessante, muito rico, muito justo. E a gente corra atrás. E vamos lá, para a gente desenhar um pouquinho melhor quais são as fases, vou até tentar acelerar um pouquinho para a gente não ficar é, devendo lá no final, e se precisar em algum ponto, vocês me puxem de volta. A gente consegue, deve desenhar muito bem quem são os nossos pacientes em cada fase que eles estão. Nem sempre é uma linha simples, mas com um pouquinho de paciência, aplicando algumas escalas, entendendo a doença, a gente tem uma boa noção e vai muito mais preparado, muito mais armado para discutir sobre proporcionalidade de cuidados. Doença grave, pessoal, pode ser um paciente jovem, completamente rígido, com um politrauma, uma infecção grave, pode ser um paciente com infarto e, às vezes, numa intervenção mais rápida, fica sem nenhuma disfunção orgânica, nenhuma insuficiência cardíaca e vai viver muito bem por muitas décadas. Ele pode ser grave pontualmente e ficar anos sem precisar de qualquer suporte, acompanhamento especializado de hospitalização. Já quando a gente fala de doença avançada, o cenário é outro. Aí eu queria dividir um pouquinho melhor essas três etapas, esses três ciclos finais, são aqueles que com frequência nos desafiam. Seja esse paciente vai para o CTI, esse paciente no CTI vai receber medidas, qual que é a hora da gente relativizar um pouquinho a proporcionalidade das nossas intervenções. E quando a gente fala de doença avançada, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está diante de um prognóstico de meses a poucos anos de vida.
e a gente, infelizmente, reconhece pouco isso e traz isso pouco para o paciente e para a família. Aqui os pacientes já têm uma carga de sintomas importante, só a gente pensar em qualquer insuficiência orgânica pulmonar, renal, é, cardíaca, neurológica, paciente com uma carga de sintomas já importante, progressivamente maior, uma perda de funcionalidade e aumento de dependência. Só para exemplificar, que nesse grupo em 2, doenças avançadas, insuficiência cardíaca NIRA 3 e 4, uma DPOC com GOL de 4, principalmente pacientes exacerbadores, de mais difícil controle, de hospitalizações frequentes, Alzheimer avançado, doença renal crônica dialítica, HIV em fase AIDS, cânceres em fase de metástase. Então, esse paciente, isso é uma doença avançada. Então, super importante da gente entender, opa, diferente de paciente com câncer, diferente de paciente com câncer metastático. É diferente de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca muito pouco sintomática, um paciente em fase completamente avançada. Por quê? Isso diz muito para a gente sobre a reserva fisiológica desse paciente e até o quanto que ele tem para tolerar suportes mais invasivos. Isso ajuda muito a medir se faz sentido ou não determinada intervenção. Muitas das medidas invasivas em fase avançada de doença já podem ser mais iatrogênicas do que benéficas. Não é uma sentença e tende a ser, a gente vai é, reduzindo ainda mais o espaço dessas intervenções conforme esse paciente avança para as próximas fases, mas aqui algumas ainda podem fazer sentido. A gente já tem que estar atento para discutir sobre o quadro desse paciente, sobre os valores dele, entender como que a gente vai atuar. Então, um puxão de orelha para nós mesmos, a gente conversa muito pouco sobre prognóstico com os pacientes e com as famílias a partir dessa fase, que é muito simples. Olha, a gente tem várias terapias, a modificação de vida na insuficiência, de sobrevida na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Temos um arsenal maravilhoso, temos vários estudos, e às vezes o paciente ganha 1, 2 anos de vida com a melhor combinação, no melhor cenário, com cuidado multiprofissional. Então, a gente precisa conversar um pouquinho mais com nossos pacientes, entender o que é que eles têm de dúvida e, claro, o que é que eles querem saber, o quanto que eles querem saber. Conhecer a história natural das doenças, até para a gente não cometer um equívoco grande. Mesmo na fase mais avançada que aquela doença pode chegar, é completamente diferente o prognóstico de um câncer de pâncreas metastático, um câncer de próstata metastático, onde o paciente muitas vezes tem a sobrevida ainda de alguns anos, dialogando muito com a progressão daquela doença naquele paciente específico. Então, a clínica é soberana, a gente tem que estudar muito e é até um pouco triste, bastante cruel, uma realidade que a gente vê até na outra frente de trabalho que eu tenho com preparação para a residência, o quanto que às vezes os alunos chegam sabendo detalhes do autoanticorpo mais específico, uma síndrome rara, mas tem uma dificuldade grande na leitura do paciente, entender as etapas de cada uma das grandes síndromes. Um carinho muito grande das provas por questões raras, doenças raras, em vez de a gente saber lidar com aquilo que é mais comum, que a gente vai ajudar um grande número de pacientes. Quando a gente fala de sintomas comuns nessa fase avançada, é importante reconhecer, claro, vai depender um pouquinho da doença, nem todos vão estar presentes, mas entender que delírio é bastante frequente, vai ser mais frequente conforme a gente avançar nas etapas, dispneia, náuseas, vômitos, dor, ansiedade, depressão, fadiga, edema, caquexia, hiporexia, redução de albumina como marcador ali, não um sintoma, mas que já dialoga bastante com o estado desse paciente de um catabolismo avançado, e vai conversar ali com a caquexia, hiporexia, perda de massa muscular, aumento de dependência, e a gente entender um pouquinho, reconhecer essa fisiopatologia do paciente em fases avançadas da doença é muito interessante. Isso vai progredindo, a gente vai reacessar isso na fase final e no paciente nos seus últimos dias. E esses sintomas, essas apresentações tendem a ser mais exuberantes, mais frequentes e de mais difícil controle conforme esse paciente vai progredindo na sua doença. E aqui já fica bem claro, se ainda não estivesse, que a abordagem multiprofissional de nutrição, fisioterapia, cuidados com pele, suporte psicológico, serviço social, é muito mais rica, muito mais valiosa para os pacientes do que um cuidado médico especializado isolado. Os pacientes têm muito a se beneficiar quando a gente atua em equipe, especialmente daqui para frente, em todos os momentos, né, basicamente, mas da doença avançada em diante, isso faz muito mais importante. Quando a gente entra em fim de vida, agora entrando um pouquinho mais, essas definições variam um pouquinho conforme a literatura, tá, pessoal? Tentando dividir de uma forma um pouquinho mais didática, que agrupe a maioria, e até para trazer algo mais útil que a gente consiga replicar. Se ali na fase avançada a gente estava falando de um diagnóstico, de um prognóstico de alguns meses, alguns poucos anos de vida, aqui a gente já encurta um pouquinho mais, semanas a poucos meses. Isso nem sempre é uma linha tênue, a gente tem algumas ferramentas para ir reconhecendo, até conforme as escalas de funcionalidade, entendendo como é que esse paciente
vai se apresentando, as intercorrências, os sintomas se agravando. E até para a gente se lembrar, muitos pacientes às vezes vão perguntar: quanto tempo eu tenho? E temos que expandir o que que ele quer saber, quais são as preocupações dele, em vez de dar uma data, olha, você tem 3 meses. Até porque os estudos são de populações, a gente tem que individualizar, cada caso é um caso, mas a gente deve, se o paciente desejar saber, estimular que ele realmente tenha um entendimento do que é o esperado, como costuma ser a evolução, entrando nessa etapa, quais costumam ser as complicações e qual costuma ser o prognóstico, a sobrevida. O paciente deve ter acesso a isso se assim desejar. Aqui a gente geralmente já não está falando mais de medidas com perspectiva de cura ou ganho importante de sobrevida, e começa a ser especialmente mais cauteloso com medidas invasivas, entendendo que elas podem estar muito mais no campo de iatrogenia e de distanásia do que num ganho de qualidade de vida, principalmente entendendo que para muitos pacientes, e aqui a gente erra demais, o paciente vai, estão falando para eu fazer, a equipe médica falou que eu tenho que fazer mais uma linha de cuidados, que eu tenho que internar, que eu tenho que fazer. Ué, eu vou lá. Existe uma pressão grande nos serviços particulares, de internação em CTI, de algumas medidas um pouco mais invasivas, são um desafio, na realidade até bastante triste, que a gente tem que ser cauteloso para não ferir a dignidade do nosso paciente, não ferir preceitos da própria profissão. Então, um desafio que vai se tornando muito evidente com tecnologias, com recursos, com uma pressão econômica. E aqui a gente percebe de uma forma bem marcada o paciente que entra nesse bloquinho menor, mais avançado ainda, de fim de vida, internações mais graves e mais frequentes. Isso no paciente DPOC que passa a ser um exacerbador é bastante marcante. No paciente com diabetes, de descompensações, uma dificuldade maior de cicatrização de feridas, mais infecções, até entendendo que a grande maioria das disfunções orgânicas, em fases avançadas, começa a bater em outros sistemas, prejudicar a imunidade, funcionalidade, alimentação. Esse marco é, inclusive, uma forma da gente apresentar para o paciente, para a família, que a doença está progredindo e que a gente tem que entender isso, manejar conforme esse momento. No fim de vida, a hiporexia, o catabolismo e a perda muscular e funcional acaba sendo ainda mais acelerada. A gente muitas vezes vê o paciente com um prazo de um mês ou entre duas consultas, ele piorou bastante em relação aos seus sintomas, em relação à sua independência. Esses sintomas mais intensos e mais difíceis de controle aqui, dependendo da condição, costuma até ser um pouco mais importante a presença de um cuidado paliativo especializado. Náuseas de difícil controle, delírio de difícil controle, dispneia, dor, necessidade de opioides. Então, aqui a gente costuma ter um pouquinho mais de frente. E lembrando aquela curvinha que a gente falou, à medida que as terapias modificadoras de sobrevida vão perdendo espaço, não mais sendo eficazes, os cuidados paliativos multiprofissionais devem ganhar um pouquinho mais de proeminência. Muitas terapias aqui já são iatrogênicas e estão no campo da distanásia. Intubação, hemodiálise, drogas vasoativas, dispositivos invasivos e a própria reanimação cardiopulmonar. Não quer dizer que a gente nunca vai fazer. Existem casos específicos, existem contextos familiares, sociais, até no contexto de eventual despedida, onde a gente preserva, força um pouquinho mais o paciente ter mais algumas horas, alguns dias, para que um familiar que vem de longe, de outra cidade, possa se despedir. Então, a gente relativizar isso para o contexto é bastante digno e bastante respeitoso para os nossos pacientes também. Vamos lá. Está comendo muito pouco, não é melhor passar uma sonda? Essa discussão, então, para quem trabalha até na clínica médica, em consultório, nas clínicas de família, se não me engano, temos uma super residente aqui de medicina de família, essa dúvida vai chegar, é frequente, a gente precisa ser bastante cauteloso. Já na doença avançada, mas especialmente no fim de vida, e de forma até um pouco mais clara, paciente em processo ativo. Como é que a gente faz a nutrição desse nosso paciente, do ponto de vista artificial? Desafio grande, frequente, explicar isso para a família não é simples. Cadê? A doutora Ana está por aí para falar lá da clínica médica? Porque eu acho que isso aparece semana sim, semana sim. Inclusive já chamaram, já fomos eu e Samile de noite, 2 da manhã, conversar com uma paciente, um familiar lá na clínica. Só, tá comendo muito pouco. E estão no direito de ficarem emocionados e envolvidos. E A aí? Mariana vive diariamente um boom disso lá no Santa Isabel, na assim, instituição privada, que às vezes os pacientes já internam com uma indicação de não sei da onde de colocar uma gastrostomia, né? Um desafio gigantesco. E isso é um desenho, acho que até um pouco mais frequente no contexto de doenças neurodegenerativas, pacientes com demência, Alzheimer, mas acaba respingando também em outras condições em fases avançadas. E eu passei por uma situação
É, familiar, inclusive minha vozinha tinha 101 anos e ela era, lógico, bem magrinha, tinha poucas atividades e chegaram a discutir, ah, não, olha, eu acho que a gente deve considerar sobre uma nutrição artificial para ela, pensar numa gastrostomia, ela tá comendo bem pouco e tive que eu tinha, sei lá, acho que 1 ano e pouco de formado pessoal. Ela tem 101 anos, ela tem um metabolismo de uvinha passa, se ela comer muito ela vai engordar e assim, ter a clareza de explicar para a família, olha, nutrição é uma coisa, comer é outra. Eu tenho certeza que ninguém aqui, quando a gente chama os colegas para comer, para uma ceia de Natal, ninguém está pensando numa sonda, estão pensando em sabor, em cultura, em afeto, em uma memória afetiva que aquele paciente tem com a alimentação. E isso sim a gente deve buscar preservar. Entendendo, inclusive, que a gente pode ter muitos efeitos colaterais bastante desconfortáveis e deletérios para os pacientes. Já temos evidências bastante robustas há bastante tempo de que a nutrição artificial, aqui no cenário de demência, o artigo, a princípio lá da Sociedade de Geriatria, mas que a gente acaba extrapolando em diversos cenários para outros pacientes. Olha, mesmas taxas de óbito, mesmas taxas de pneumonia aspirativa, então é uma falácia de que o paciente diminui o risco de broncoaspiração, pelo menos não de forma significativa, e mesmas taxas de perda de funcionalidade. Entendendo que um paciente naquele estado catabólico, uma fisiopatologia, mas de não conseguir absorver e fazer uma síntese proteica, massa muscular, um organismo que já vai desligando aos pouquinhos, essa dieta muito forçada não tem benefícios claros para esse nosso paciente. Por outro lado, maiores taxas de agitação, com maior necessidade de contenção mecânica e química, maiores idas ao hospital e maiores taxas de úlceras de pressão, sobretudo também nesse contexto de paciente mais acamado, um pouco mais sedado, para tolerar aquele grande desconforto que é uma sonda. Então, a gente precisa ser bastante cauteloso em explicar isso para a família de uma forma muito acolhedora, lógico. Existem diversas boas indicações, mas quando o paciente está em fim de vida, nas últimas semanas, nos últimos meses e, sobretudo, nos últimos dias, essa nutrição perde bastante espaço, pode ser muito mais agressiva e deletéria que benéfica para o nosso paciente, gerando grande desconforto e perda de qualidade de vida. Então, se eventualmente alguém precisar, quiser, também, lógico, vou dividir esse material depois. E a gente chega na triste e desafiadora etapa final. A gente estava falando de meses a anos, na fase de fim de vida a gente vai para semanas a meses e agora a gente está no processo ativo de morte, que varia um pouquinho na literatura e principalmente nos pacientes com doenças neurodegenerativas que têm um curso muito lento, o organismo muitas vezes aprende a funcionar em estados muito atípicos de pouca nutrição, hidratação, baixíssima funcionalidade, hipoxemia e, de forma surpreendente, às vezes sobrevivem um pouco mais. Mas, no geral, pacientes ali com 48 e 72 horas de vida. Isso no CT, infelizmente, é uma realidade bastante comum. É, tende a expandir um pouco mais para outros serviços de emergência nas enfermarias à medida que a gente tiver mais fluência de reconhecer e entender que esse paciente não é elegível a medidas invasivas. E aqui aquele processo de caquexia que vem progredindo está em uma fase refratária, um catabolismo intenso, mediado por diversas citocinas que vão aumentando em frequência e quantidade e dialogam com a perda de apetite, dialogam com a fadiga, com a sensação de mal-estar desse nosso paciente. Nessa fase mais avançada de processo ativo, a gente começa a ter algumas alterações, inclusive hemodinâmicas de circulação, que vão responder por muitos dos sintomas das apresentações que esse paciente tem. No contexto de vasoconstricção periférica importante, hipoperfusão, uma tentativa do organismo de preservar, no último momento, os órgãos mais nobres, a gente tem perda da integridade cutânea, insuficiência de trato gastrointestinal. E aqui começam com mais frequência a aparecer feridas, começa com mais frequência o paciente ter distensão, pode ter translocação, e a gente precisa ser bastante cauteloso, inclusive, porque a gente conversou de dieta, de nutrição artificial, que podem estar fazendo já nas fases anteriores, mas especialmente no processo ativo de morte, uma agressão muito grande, uma iatrogenia e não, por que não, uma distanase também. Aqui, alguns pacientes que ainda tinham um pouco de funcionalidade têm uma queda grosseira. Paciente que ainda interagia um pouco fica mais sonolento. Paciente que ainda se alimentava um pouco tem uma redução brutal da ingesta alimentar. Então, a gente reconhecer isso é bastante importante. Tem alguns sinais até um pouquinho mais específicos que vão se embasar a partir desse catabolismo, dessa fisiopatologia intensa. Claro, esses 12 sinais da morte, um termo até bastante ruim, um pouco sombrio, não necessariamente vão estar na mesma intensidade em todos os pacientes, mas são interessantes para nos dar base para reconhecer esse paciente, para a gente conversar com a família, explicar esse contexto de terminalidade iminente e também ser bastante ponderado nas nossas medidas, sobretudo invasivas.
ausência de pulso radial, já no contexto de vasoconstricção, ventilação com utilização da mandíbula, e aqui esse e vários outros pontos vão se embasar no paciente que, nesse estado catabólico avançado, tem uma perda, inclusive, de massa muscular cervical, do crânio, de mastigação, de deglutição, queda de musculatura ali da laringofaringe. Isso tudo responde por várias dessas apresentações. Uma ventilação um pouco menos sincronizada, padrão de Chine-Stokes, pode aparecer em diversos outros pacientes, doenças cardíacas, pulmonares, neurológicas avançadas, mas no paciente em fim de vida por diversos outros motivos. Roncos respiratórios evidentes, aqui uma cautela importante. A gente vai querer, é um reflexo, isso gera um desconforto muito grande para a gente pode querer aspirar esse paciente. Então, reflexo normal. Nesse processo ativo de morte, o paciente não tem mais reflexo, não tem mais o desconforto que um paciente mais saudável, mais consciente teria com essa secreção. É muito nesse contexto de uma mobilização inadequada, queda da musculatura, de base de língua, enfim. E a gente precisa ser cauteloso para não aspirar esse paciente, na grande maioria das vezes, a gente está tratando o nosso desconforto, mas pode estar gerando lesão de via aérea, pode estar gerando um sangramento, um desconforto que não faz mais sentido se não vai incomodar o nosso paciente. Tem que ter muita clareza de reconhecer a clínica e a fisiopatologia dessa fase mais avançada. Débito urinário reduzido, pupilas não fotorreagentes, já numa lesão neurológica avançada, menor responsividade a estímulos verbais e visuais, incapacidade de fechar as pálpebras, também por perda muscular acentuada, queda de prega nasolabial, hiperextensão do pescoço, sonhos incompreensíveis, disfunção ali das cordas vocais, sangramento gastrointestinal, nem sempre a gente consegue perceber, e desses dois sintomas e sinais acabam sendo um pouquinho mais raros. Tendo isso daqui, a gente já consegue fazer uma leitura à beira-leito de pacientes em fases avançadas. Não precisa ter nenhum exame elaborado, não precisa ter nenhum parecer de nenhum especialista. Muitas vezes a gente reconhece, sobretudo no contexto clínico, de uma disfunção orgânica que vem progredindo, ou na nossa realidade CTI, aquele paciente que passa por diversos ciclos de infecção, diversas intercorrências, a gente pode entender que esse paciente está numa fase final. É um desafio, sempre é claro, e que bom que a gente não precisa reconhecer tudo isso sozinho. Tem uma apresentação que é a úlcera terminal de Kennedy, nos meus poucos anos aí de formação, mas alguns anos de CTI, não lembro de ter visto, imagino que seja relativamente raro, se tiver alguém do time de enfermagem, talvez tenha até muito mais proficiência para falar. Essa lesão, ela é patognomônica do processo ativo de morte. E diferente de uma lesão típica de pressão, ela tem uma coloração um pouco mais escurecida e um surgimento muito rápido, às vezes de poucas horas de um dia para o outro. Isso aqui é importante para orientar a equipe, a família, até para não gerar uma percepção de um cuidado indevido ou uma negligência, porque nesse processo ativo ela, infelizmente, pode aparecer naquele contexto de perda de integridade, vasoconstricção desse nosso paciente. E quase todas as intervenções, principalmente invasivas, passam a ser iatrogênicas. Aquelas que a gente conversou: intubação, diálise, drogas vasoativas, acessos, sondagens, reanimação, dieta, hidratação e a própria monitorização. Se a gente não vai intervir numa hipotensão, numa dessaturação, aqueles dispositivos de monitorização estão ali gerando desconforto do paciente e uma apreensão desnecessária na equipe e na própria família, até de uma forma, às vezes, um pouquinho cruel. Então, a gente precisa, uma vez definido, entendendo uma priorização de conforto, uma fase muito avançada de doença, é uma medida bastante digna a gente retirar essa monitorização, deixar o mínimo necessário para a gente não ferir a dignidade do paciente e não gerar uma apreensão desnecessária. A grande maioria, mesmo pessoas completamente alinhadas, esclarecidas, vão ficar desconfortáveis com uma pressão muito baixa, com uma dessaturação. E se a gente tiver bem claro que o objetivo é controle de sintomas, qualidade de vida, em vez de manejar intercorrências agravos, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com essa monitorização. E, finalmente, para o meu chefe Douglas não ficar chateado comigo para não dizer que eu fugi completamente do tema, o que que a gente suspende, o que que a gente mantém nesse paciente em cuidados de fim de vida, especialmente também ali nesse grupinho final, que é o paciente em processo ativo de morte. Pessoal, se o paciente tem 1000 formas de morrer nas próximas horas, nesses próximos dias, a gente não tem nenhuma chance de ganhar de todas elas, qual que é o sentido da gente escolher? Não, não quero que ele faleça de TEP. Não, não quero que ele faleça de hipoglicemia. Qual que é o objetivo do cuidado? Priorização de conforto, melhoria da qualidade de vida, acolhimento do paciente e dos familiares. Profilaxia de TEV, muitas vezes não dá nem tempo dele fazer um tromboembolismo venoso, e se for, pode ser um mecanismo de morte, e a gente vai estar muito mais focado em manejar a dispneia do que propriamente tratar. Do ponto de vista infeccioso, a infecção é um mecanismo possível de morte. A gente não pode
disso eu autorizo o paciente a falecer, disso aqui não. A gente tem que ser muito claro com o nosso objetivo de cuidado nesse momento. Antiagregantes, estatinas, antidiabéticos, antihipertensivos, profilaxia de úlcera, IBP nesse nosso paciente, nada disso traz benefício. E pode ser ali mais uma sondagem, mais complicação, mais uma sobrecarga da equipe que não faz nenhum sentido, sobretudo no paciente em processo de vida e morte, mas muitas delas também já no paciente em fases avançadas, seja na doença avançada, seja no paciente em fim de vida. Isso é muito claro quando a gente olha documentos de diabetes, hipertensão, pacientes muito idosos, pacientes muito debilitados, a gente é bem mais tolerante, tem alvos bem mais permissivos para a gente evitar, inclusive, os efeitos colaterais diversos dessas intervenções. Exames de sangue, exames de imagem aqui não vão fazer mais sentido no processo ativo. Monitorização de glicemia é uma agressão desnecessária que não vai trazer nenhum benefício, a gente não deve tratar se a gente estiver bem focado. E isso às vezes é até um pouquinho difícil, a gente tem que ser muito claro, deixar isso bem orientado, discutido em round, para que a equipe, lógico, de enfermagem não se sinta negligente no sentido de deixar de fazer um cuidado para esse paciente. Isso é eutanásia? De forma alguma. Isso a gente está buscando a ortotanásia, entendendo esse contexto. Drogas vasoativas, a gente teve até uma discussão dessa bem recente, umas poucas semanas, uma paciente onde a gente entendeu que estava num contexto não só de fim de vida, mas em momentos finais, sem possibilidade de reabilitação, a família super alinhada, bem acolhida, e a gente discutiu, e essa droga vasoativa? Essa nora, a gente suspende, a gente reduz gradualmente, a gente coloca, institui um teto, tudo isso é possível se a gente estiver bem conversado. Nesse processo ativo, nenhuma dessas terapias vai modificar o desfecho. A gente pode simplesmente suspender, a gente pode fazer uma redução gradual, pode instituir o teto, que acaba sendo até um pouco mais comum. Com aquela cautela, aquela reflexão. Será que eu não estou perpetuando com a droga vasoativa, com a própria ventilação mecânica, o processo de distanásia, atrasando a morte, gerando mais dor, mais sofrimento? É uma reflexão que acho que tende a avançar um pouquinho nesses próximos anos, à medida que a gente fica mais confortável com esse tipo de situação. Uma mudança cultural, educacional que a gente vai fazendo aos pouquinhos. E aqui, especialmente importante, a gente ter uma comunicação clara com a equipe, e não raro, a gente já viu várias vezes no plantão da noite. A gente deita, na hora está em 2, pacientes cuidados de fim de vida, a gente volta 2 horas depois, opa, fez hipotensão, a equipe aumentou, ajustou. Não é a melhor das intenções, muitas vezes, mas de uma forma um pouquinho desproporcional com o que a gente tem de alinhamento. O que a gente mantém? Revisão cautelosa dos sintomas de dor, dispneia, delírio e náusea, mudanças de decúbito, reforçar cuidados de pele, hidratação, a própria higiene oral, uma cautela com as secreções, sobretudo para que a família não fique ainda mais chateada, sensibilizada num momento que por si já é delicado. Cuidado com as eliminações. Anticonvulsivantes a gente pode manter, e essa é uma das pouquíssimas indicações da gente manter alguns pacientes, é, tudo num ambiente extra-hospitalar ou talvez de clínica, com sonda nasoentérica. No paciente em processo ativo, a gente já tem até um pouquinho mais de recurso, seja por via subcutânea, hipodерmófise, intravenoso, algumas medicações aqui para controle de crise convulsiva um pouquinho mais potentes, que podem ter mais efeitos colaterais. Nessa fase, a gente já vê com melhores olhos, é um pouquinho menos preocupado com o malefício que eles podem trazer, dependendo do momento que o paciente está. Hidratação e dieta oral de conforto. Muita calma nessa hora. Se o paciente estiver minimamente consciente, minimamente acordado, a gente pode e deve estimular em pequenas quantidades uma dieta ali que traga algum tipo de alegria, algum tipo de conforto. Mas ele pode broncoaspirar, ele pode engasgar? Pode, ele tem 1000 jeitos de morrer. Se eu puder escolher, eu vou escolher morrer comendo. Digam a todos que morri fazendo aquilo que mais gostava. Tive uma pessoa muito próxima que faleceu há poucos meses. A gente teve uma alegria muito grande de, nos dias finais, a gente era um senhorzinho português, adorava vinho, e a gente deu vinho para ele durante a internação vários dias. No último diazinho de vida dele, estava tomando o vinho que ele adorava. Um pequeno conforto, uma alegria que a gente pôde ter. Então, que a gente conseguir construir nesse momento para o paciente, para a família, é bastante interessante. Lógico, respeitar as condições, o nível de consciência, secreção, enfim, de mais pontos do paciente. Facilitar acesso dos familiares, amigos e figuras religiosas que possam ser importantes para uma unção, para um ritual, e aqui aquela cautela. Infelizmente, é muito receptivo quando é da mesma fé ou numa instituição mais religiosa, determinada, os hospitais católicos são muito receptivos com aquilo que é da sua própria fé, da sua própria religião, mas é um momento do paciente e da família e a gente tem que receber todo mundo da mesma forma, sobretudo nessa fase final. Infelizmente, a gente percebe uma resistência um pouquinho maior quando é de algum grupo religioso um pouquinho diferente. Mas não vai deixar nenhum sorinho nessa fase final. Se for uma briga muito grande,
a gente pode pensar, são 5 ml hora de uma hidratação que vão mudar o desfecho do paciente, mas a gente precisa ser cauteloso. Aqui vários estudos sobre isso, mostrando que não tem um benefício em termos de desfecho, mas pode ter muitos efeitos colaterais. Um dado curioso desse estudo recente que eu tive acesso, muito bem conduzido, apesar de uma amostra pequena, mesmo as taxas de delírio, era um dos desfechos principais que estava sendo avaliado, mesmo as taxas de óbito, porém um aumento na percepção de melhora de sintomas, independente se os pacientes estavam recebendo 50 ml ou 500 ml. Acho que eram essas as diferenças dos grupos, os pacientes não sabiam. Para a gente lembrar, percepção de cuidado, de estar sendo bem assistido por uma equipe, por um grupo, muitas vezes isso já ajuda bastante a perceber os sintomas, seja para o paciente, seja para a família. E há uma cautela grande na hidratação, tanto na fase de fim de vida e mais especificamente processo ativo de morte, aumento de congestão, aumento de tosse e secreção, pode até aumento de náusea e vômitos e aumento de edema periférico ascítico, diversos sintomas que podem prejudicar o nosso paciente, podem prejudicar o momento da família, com esse pequeno detalhe de talvez um aumento de percepção de cuidado. Não significa que a gente deve, o que vocês querem? O que vocês vão ficar felizes abrir mão dessa responsabilidade técnica, senão a gente corre o risco de ser grosseiramente iatrogênico. É processo ativo mesmo? Estamos na dúvida, temos poucas informações. Um trial intensivo é absolutamente razoável, principalmente no paciente que chega no contexto emergencial, onde a gente não tem um filme de funcionalidade, não tem um bom conhecimento desse nosso paciente. CTI, ventilação invasiva, antibiótico, hidratação, é aprimorar com a família, assim que possível, essa investigação de funcionalidade, pode lançar mão ali das nossas escalas. Essa daqui é uma pegadinha relativamente grande e a gente tem muitos colegas muito bem formados. Acho que Mariana e Douglas não podem responder essa pergunta. Qual o grupo de doenças com mais frequência precisa de cuidados paliativos? Quais pacientes com mais frequência precisam de cuidados paliativos? Existe uma tendência gigantesca da gente pensar, até do ponto de vista cultural, midiático, o que se divulga mais? Doenças oncológicas. Claro, de forma alguma negaria isso. São um grupo enorme de pacientes com uma carga grande de sintomas, em fases mais avançadas vão precisar de cuidados paliativos, por vezes até por equipe especializada. Diversos filmes, obras maravilhosas, figuras públicas que a gente acaba tendo conhecimento. Steve Jobs, Preta Gil, isso ganha tem um apelo social muito grande. E é até curioso que você conversa com vários pacientes, do que você tem medo de morrer? Vários pacientes vão falar, câncer, câncer, câncer. E eu já falei várias vezes isso, até com a Mariana, eu quero morrer de infarto, arritmia, sentir a dor ali na hora, espero que bem tarde na vida. Também comi horrores, também me ouvi, eu quero morrer de doença cardiovascular. Esse é o plano, se a gente planejar direitinho, acho que é possível. Qual que é o grupo que mais mata? Doenças cardiovasculares. Então, a gente é bastante intuitivo que seja um grande grupo de pacientes que precisem também de cuidados paliativos. Uma causa de morte no mundo é infarto. Muitos pacientes sobrevivem, caminham para uma insuficiência cardíaca, tendem a progredir nessa doença, e doenças do ponto de vista neurovascular também bastante presentes. Vocês lembram de algum filme ou algum famoso sobre doença cardiovascular? Eu lembro de um filme de um famoso. Vou ver aqui rapidinho se alguém tem Vou contar até 5. 1, 2, 3, Eu 4. lembro de um do Denzel Washington, que eu não lembro o nome agora, com a filha com cardiopatia congênita. Eu O lembro de filho, certo? outro. Eu lembro de Outono em Nova York. Já Eu temos. acho que é Outono em Nova York, que é com a Winona Ryder, eu acho. Que ela Esse tem uma não vi nenhum cardiopatia dos dois. congênita. Aparece pouco, ganha pouca mídia, né? Muito É, pouco, muito pouco. Não, e esses filmes são antigos, Não, né, você tem Moniquinho? toda a sim, razão, sim. né? A Você tem moda toda... agora é a moda, vamos Teve, dizer assim, né? falar de câncer acaba tendo um apelo muito grande. Tem a busca É, da cura e tem um imaginário isso. no coletivo. Teve um filme recente, que foi esse, A Baleia, um filme bem interessante, bem legal. Paciente com ciência cardíaca, hipertensão descontrolada, uma obesidade muito grave. Um cenário muito mais dramático, mas que ajuda a gente a refletir um pouquinho. E sim, doenças cardiovasculares são a maioria dos pacientes que precisam de cuidados paliativos, até pela frequência de infarto, de insuficiência cardíaca, de doença cerebrovascular também. Lógico, um grupo de pacientes oncológicos, também outras doenças. Doente renal crônico, DPLC, sobretudo em fases avançadas, uma grande carga de sintomas. Pacientes com HIV, pacientes com diabetes e pacientes com doenças neurodegenerativas e Alzheimer. Esse retrato aqui é bastante importante porque tem muita gente que acha que cuidados paliativos é para gente que está morrendo de câncer.
se tem um paciente com uma condição grave, sobretudo uma grande carga de sintomas, um prognóstico já um pouco mais reduzido, a gente deve acessar isso com um pouco mais de cautela. Aqui, só para ilustrar isso um pouquinho melhor, algumas literaturas bem consistentes, uma amostra até bem interessante, comparando pacientes com insuficiência cardíaca na sua primeira e quarta internação, sobrevida que cai de 2 anos e meio média para ali cerca de meio ano. Isso daqui chama bastante atenção e até para a gente a gente é treinado, nossa, durante a própria faculdade, o que que modifica a sobrevida? A gente é idoso, a gente faz isso direto nos nossos estagiários, qual é a medicação medicações têm benefício, não tem, e a gente precisa falar um pouquinho sobre esse prognóstico também. Sobretudo nos pacientes acima de 75 anos, mostra aqui já uma queda importante dessa expectativa de vida conforme as hospitalizações, e na terceira, quarta, nos pacientes acima de 75 anos, já ali um paciente com pouquíssimos meses de uma sobrevida esperada. Mais uma vez, está longe de ser uma sentença, depende das comorbidades do paciente, da rede de apoio, da rede hospitalar, mas a gente precisa entender que isso deve ser conversado com os pacientes e a gente conversa pouco. E claro, não é cardiopatia. A gente tem que entender quem são os nossos pacientes, qual é a etiologia específica. Do ponto de vista de cardiomiopatia periparto, no geral, uma sobrevida bastante positiva, bastante interessante, depois de 10, 15 anos. Mas quando a gente olha pacientes com doença isquêmica, se a gente pegar com 7 anos, mais ou menos, metade desses pacientes com cardiomiopatia de origem isquêmica provavelmente já não vão estar mais vivos. A gente precisa entender isso até para explicar para os pacientes, olha, você tem que fazer o seu tratamento com muita atenção para você ficar na parte que tem mais chance de sobreviver. Sobretudo se, lógico, o paciente assim desejar. Mas quando a gente deixa para conversar de qual que é a curva da doença lá na frente, já em fase avançada, já em fim de vida, a gente perdeu um tempo importante de autonomia, de cuidado, inclusive multidisciplinar. Isso daqui é uma dúvida frequente. Nossa senhora, a gente leva uma surra o tempo inteiro. Mas e a família não aceita paliação, não? E se a família processar? Então, são discussões grandes, importantes, que a gente tem que ter bastante cautela. No último bloquinho, acho que estou muito atrasado, tem mais alguns minutinhos? Tá bom, beleza. Tá Senão, ótimo, fique tranquilo. entendeu o quanto que eu posso falar? Porque se deixar eu falar, eu fico falando aqui a noite toda. E se a família processar? Primeiro de tudo, a família pode processar a gente por qualquer motivo que ela ache razoável. E a gente só sabe se defender se a gente estiver fazendo o correto. Então, tem várias estratégias, vários respaldos que a gente deve buscar. Mas a família não aceita palhação. Vamos lá. A família e o paciente só podem participar das decisões dentro do que é técnica e eticamente correto. E, infelizmente, a gente tem visto muitos colegas abrindo mão da responsabilidade profissional e terceirizando algumas decisões grandes e indevidas para a família, um cardápio ali de terapia, o que não faz sentido nenhum, é bastante desrespeitoso, inclusive entendendo que talvez não tenham conhecimento técnico e ainda que tenham, estão num momento de extremo envolvimento emocional. Dentro do que é técnico e eticamente correto, perfeito. A gente vai buscar sempre cruzar, adequar com os valores daquele paciente e daquela família. E um dado muito interessante, tem pô, isso de forma bastante presente na literatura, mais de 90% das famílias vão compreender a proporcionalidade de cuidados se a gente tiver comunicação clara e acessível, não pode se esconder, falando, ih, essa família é difícil, esse paciente está enrolado, ih, vou estar lá no cafezinho, esse paciente eu vou conversar, eu vou passar só a PCR melhorou, a pressão tá boa. Se a gente fugir dessa discussão, não tem uma abertura, gera inclusive uma insegurança muito grande com acolhimento e, claro, coesão nas condutas. Se a gente tiver cada dia falando uma coisa diferente, não tiver um perfeito alinhamento, não só da equipe médica, mas das diversas equipes, a gente pode ser bastante agressivo com as famílias e até desrespeitoso, no sentido de gerar expectativas, desalinhamentos, inseguranças e perder uma parte da nossa até da nossa credibilidade no cenário que já é dramático por si só. Então, só para mostrar que isso tem respaldo pelo próprio CFM e algumas vezes já foi questionado do ponto de vista de Ministério Público, jurídico, e já foi confirmado por instituições do Poder Legislativo, do Poder Judicial. Olha, o CFM tem autonomia para traçar essas decisões, esse campo profissional, ainda que não tenham algumas partes do ponto de vista de lei efetivamente, Constituição, a gente tem pelo Conselho, o Código de Ética Médica, bastante respaldo para essas condutas. É permitido ao médico limitar a suspender procedimentos e tratamentos em fase terminal, e o paciente e o familiar, mais uma vez, só vão decidir dentro do que é técnico e eticamente correto. Temos que, lógico, esclarecer para o nosso
paciente, o doente, o que significa cada linha de cuidado, os impactos que aquilo pode ter, quais são as limitações e possibilidades. E lógico, isso daqui tem colega que fica bravo com isso. Tem familiar e paciente que vai querer uma segunda opinião. Gente, as pessoas têm total direito, e inclusive num momento delicado, faz bastante sentido. Quantas vezes a gente mesmo não pede uma segunda opinião para nossos pacientes em diversos contextos, e faz bastante sentido que isso seja desenhado também. Qual que é uma cautela grande? Tem muita gente querendo dar pitaco de longe. Ah, tem um médico amigo da família. Ah, tem um tio, um sobrinho que é médico. Pessoal, até para respaldo nosso, isso não existe. Eu gosto muito de brincar, inclusive, que os ausentes nunca têm razão. Os presentes não quer dizer que eles tenham razão sempre, inclusive várias vezes também estão errados, mas a gente, poxa, um paciente grave, num contexto super delicado, essa pessoa vir de longe ou opinar de longe, não. Ele tem que comparecer à unidade, registrar a sua avaliação, registrar em prontuário a sua presença, o seu parecer em relação àquela equipe, e se estiver correto, tudo bem, a gente pode acatar ou não. A gente abrir mão dessa responsabilidade para um terceiro que nunca vai aparecer se a gente for eventualmente questionado. A gente tem que ser bastante cauteloso e portas abertas. Não, pode vir, a gente vai te receber, você vai documentar certinho, mas para a gente, inclusive, não abrir mão da segurança do nosso paciente e do nosso respaldo ético e profissional. Rapidinho sobre diretivas antecipadas de vontade, porque tem uma tendência de aparecer um pouquinho mais conforme os cuidados paliativos vão ganhando um pouco mais de projeção na rede privada. Alguns pacientes que têm acesso a um cuidado um pouquinho mais amplo, às vezes já têm uma noção disso. A gente conversa, discute, eu já conversei tudo meu com a minha esposa, já conversei com várias pessoas da família, amigos. Eu acho super importante a gente converse o quanto antes e não bater na madeira, não posso falar sobre morte, isso não muda em absolutamente nada, mas pode sim ser muito prejudicial para a gente num momento delicado, para nós, enquanto pacientes e para a família. E vamos lá, não precisam de validação em cartório, isso é uma mentira gigantesca, tá? Principalmente estando registrado em prontuário, tem absoluto valor legal. Se comunicadas por meio de um profissional de saúde, preferencialmente registrado, tem validade, por exemplo, um paliativista, um geriatra, um clínico que acompanha aquela pessoa, isso tem validade sim, e preferencialmente isso é bastante discutido. Ah, mas ele só falou para o médico assistente. Isso já tem valor, não é o ideal, mas já tem valor, principalmente se a gente tiver uma conversa bastante alinhada, segura, um ambiente confortável ali com a família e com o paciente. Importante lembrar que se o paciente tiver em pleno juízo de suas faculdades mentais, sendo maior de idade, estando bem informado, ele tem total direito de recusar qualquer intervenção com a qual ele não concorde. Por qualquer motivo. Não quero receber transfusão de sangue, não quero ir para o CTI, não quero fazer o cateterismo, não quero fazer cirurgia, quero ir de alta. Está bem explicado? Gente, as pessoas têm direito. Ah, mas ele vai morrer na porta. Ele tem direito. A gente não pode brigar contra esse tipo de direito das pessoas, não deve. E até voltar um pouquinho naquilo que a gente entende, mas eu posso cuidar, mas eu quero, mas eu sei o que é o melhor. É a vida do paciente, né? São os valores dele. E claro, a gente tem que ser bastante acolhedor, tem que ter uma cautela grande. Na pandemia, isso foi um desafio grande. As pessoas não querem ser entubado, com medo do que aquilo poderia significar. A gente tem que ser muito humilde, muito claro para entrar para conversar sobre essas situações. As diretivas, claro, são aceitáveis apenas em conformidade, mais uma vez, com os limites técnicos e éticos da profissão. Se a pessoa chega, não, eu quero uma cirurgia cardíaca. Não é uma loja também, né? Então a gente tem que ser bastante cauteloso, tanto para mais quanto para menos, se aquelas diretivas estão em conformidade com o que a gente entende como correto. E muito importante, as diretivas prevalecem sobre qualquer parecer não médico. Ah, a família chegou depois, tem um filho que vem de longe, o irmão que não concorda, a esposa não concorda. Tá? Primeiro, lógico, o paciente podendo responder por si. Lógico, né? Ah, escreveu não, agora a gente não vai fazer nada por você. Não. Ele manda acima da sua diretiva, não podendo responder por si a diretiva, e depois o representante legal. A gente espera que isso nunca aconteça, porque gera um desconforto grande, sempre tem, a gente vai processar vocês, mas o nosso compromisso absoluto é com essa diretiva do paciente respeitando seus valores, suas prioridades, que também tem pleno respaldo ético e legal. Isso daqui só para mostrar que já está escrito, mais uma vez, se quiserem acessar, ver com calma depois, tem no Código de Ética Médica, estamos absolutamente bem respaldados. Mas para o finalzinho, só para relembrar algumas dúvidas comuns para as quais a gente deve estar bastante preparado. Então, vão deixar morrer de fome? Isso tem um impacto social, cultural gigante e a gente tem que ser muito respeitoso, muito humano para explicar esse processo de catabolismo, o entendimento de terminalidade, sobretudo na virada de fim de vida para os dias finais, para o processo ativo de morte, e explicar que pode fazer, inclusive, muito mais mal para o paciente do que bem. Mas não vai entrar nem um sorinho,
já conversamos também, e explicar, olha, pode dar mais edema, pode dar mais inchaço, pode dar mais falta de ar. E se a gente explicar, a maioria das famílias vai entender. E esse ronco, vamos deixar assim, lembrando de explicar para os pacientes o que aquilo significa, que não incomoda tanto o paciente como pode estar incomodando o familiar e a própria equipe. E, por outro lado, aspirações frequentes repetidas podem gerar um desconforto maior que um benefício. Não estão fazendo mais exames? Bom, se a gente está pensando bastante, inclusive pacientes que estão muito bem, que vão melhorar, vão sair, a gente está pensando todos os dias se a gente vai ou não fazer exames. Muito orgulho na nossa unidade, a gente pensa em cada item da solicitação que a gente vai fazer. No paciente de cuidado de fim de vida, muitos deles não fazem sentido, principalmente com uma periodicidade muito grande, e no processo ativo de morte, de forma alguma, eles são até bastante agressivos. Pequena ressalva: paciente que ainda tem uma expectativa de algumas semanas, que não vai fazer medidas invasivas, mas é elegível uma hidratação, uma antibiótico terapia, um tratamento de delírio, a gente pode sim, e de forma muito ponderada, ver alguns exames que façam sentido naquela condução. Quer dizer que o paciente tem uma doença grave, a gente não vai fazer absolutamente nada. Claro, a proporcionalidade de cuidados que a gente está conversando desde o começo. Então, agora é só esperar. Isso depende, é uma discussão grande. No nosso ambiente de CTI, a gente acho que ainda vai chegar lá, conversar sobre extubação paliativa, que não é simples, tem alguns protocolos, não são todas as famílias que entendem. Muitas vezes a própria equipe tem um receio muito grande de estar puxando esse paciente para a eutanásia, apesar da gente já ter bastante estudo, uma boa segurança, se for bem feito, pode ser uma medida bastante digna, e algumas famílias trazem essa demanda. A gente passou até por isso recentemente lá na nossa unidade. Tem contextos específicos, tem que ser feito com cautela. Dúvidas comuns da equipe. A família precisa assinar um termo de cuidados paliativos? Estava conversando isso hoje com um colega enfermeiro que está fazendo um projeto de extensão lá da UERJ. Não precisa assinar um termo de cuidados paliativos de prontuário. Isso, inclusive, muitas vezes gera um tabu ainda maior numa situação que muitas vezes já tem um receio grande. A família pode se sentir um pouco agida, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Tem a menor necessidade disso. Então, a gente deve, inclusive, evitar para não gerar uma burocracia, um desconforto ainda maior. Posso registrar em prontuário? Principalmente se tiver algum aluno, algum recém-formado aqui. Pessoal, tem que registrar tudo em prontuário. Isso é para respaldo, inclusive, nosso. Tudo que a gente está fazendo. Se você tem medo de registrar alguma coisa, talvez você não devesse estar fazendo. Mas a gente vai estudar, vai se organizar de forma correta. E a própria equipe de enfermagem, de fisioterapia, então é para a gente falar que reanimou. Gente, se a gente não reanimou, se aquilo não é razoável para aquele paciente, a gente está seguro das nossas condutas, a gente vai traçá-las e vai escrever exatamente o que foi feito. Então, a cautela nesse registro de prontuário, respeito ao próprio paciente e respaldo nosso e da nossa equipe. Posso entubar para conforto? Esses dias, no passagem de plantão, um colega falou isso, esperar aí a família, né? Uma senhorinha, nossa, era bastante debilitada, já tinha úlceras de pressão, Alzheimer avançado, acamada já há alguns anos. E eu falei, cara, eu topo te entubar para conforto se você estiver desconfortável. Mas essa paciente aqui, eu acho que a gente estaria fazendo uma grosseria, uma agressão gigantesca, um desrespeito ao contexto dela. É brincadeira, um colega próximo tinha essa liberdade, mas é uma dúvida comum e a gente tem um arsenal, felizmente, de medicação, de medidas não invasivas. E, pessoal, um tubo na boca, aspirações, está longe de ser conforto, não é o que a gente imagina de um spa. Então, só para a gente, bem no finalzinho, prometo, uso de morfina, ajuste de dose conforme uso prévio e controle de sintomas. Importante lembrar que pacientes oncológicos, muitas vezes com uma dor já mais crônica, podem precisar de doses um pouco maiores e acaba sendo o opioide preferencial no tratamento de espineia pelos receptores no trato respiratório. E só lembrando que a dose necessária para antagonização de espineia muitas vezes é muito menor que a dose necessária para analgesia. É para a gente equilibrar e não impregnar o paciente de uma forma desmedida, indevida. Sedação paliativa acaba entrando naquele paciente que tem um contexto de fim de vida ou em processo ativo de morte, sintomas refratários. E pode ser crise convulsiva, pode ser uma dispneia, pode ser uma dor que a gente não consiga manejar de outras formas. Não é comum, mas pode acontecer. E a gente tem que ser bastante claro aqui. Poxa, mas e se o paciente tiver um rebaixamento? E se o paciente vier a falecer? Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo aqui é controle de sintomas. Eu não estou buscando abreviar a vida desse paciente e induzir um processo de morte. E a dose, o objetivo, o meio que a gente está fazendo isso é completamente diferente, entendendo que, nesse contexto, pode ser que o paciente venha a falecer e está no direito dentro dessa nossa conjuntura.
O objetivo tem que estar bem claro, bem explicado para a equipe, bem registrado, e uma dose proporcional com ajuste seriado, tanto da morfina como do midazolam, que acaba sendo a medicação preferencial aqui na sedação paliativa, e a gente não precisa necessariamente de uma via venosa para fazer essas terapias. Isso é bastante interessante, que a nossa equipe esteja qualificada até para manejar bem o subcutâneo, a epidermóclise, que a gente poxa, funcionar, não tem muito tempo, me chamaram para funcionar um acesso profundo, uma senhorinha, nossa, de uma forma bastante cruel, primeiro que era para completar um dia de antibiótico, que não precisava, e segundo, como é que a gente vai fazer as medicações pessoal, a gente tem que respeitar muito o momento, entender que aquilo ali poderia ter uma série de complicações, uma agressão, uma dor, num contexto que não fazia sentido. Claro, medir conforme cada paciente. Doutor, não conta para ele que ele não vai aguentar, a gente tem que ser cauteloso também. Se o paciente desejar, tiver lúcido, orientado, ele tem direito de ter acesso a todas as informações sobre sua doença, seu prognóstico. Claro, a pessoa está muito debilitada, está no seu último suspiro, teve um politrauma, está ali sem entender aquele contexto, um senhorzinho que já tem uma demência avançada, a gente precisa, ó, você está com câncer metastático também. Relativizar, entender mais pacientes lúcidos, e não é porque o paciente tem idade que ele não compreende, que não quer saber, e a gente, lógico, adequar, olha, sua doença está avançada, talvez não com o mesmo linguajar de uma pessoa mais jovem ou mais inteirada, mas a gente tem que informar. É nosso compromisso ético. Não pressupor entendimento, isso é muito comum que a gente estava falando todo dia. De forma até bastante técnica, bem organizada, consistente, equipe coesa, ó, muito grave, dialisando, não está respondendo, outra infecção. Está entendendo? Estou entendendo. Eu faço com frequência esse desafio, acho que até alguns dos estagiários, ex-estagiários, médicos agora, estiverem por aí, a gente faça de propósito na frente deles. Você entende que tem um risco grande para o seu familiar não sair dessa internação, não sobreviver a essa intercorrência, e muitos pacientes, muitos familiares ficam completamente derrubados com essa informação. Para a gente é muito claro o que significa gravidade, CTI, hemodiálise, terceira sepsis, e para eles não está, isso é culpa nossa. Então a gente precisa ser bastante atento de que nem tudo que a gente está falando eles estão escutando. Então, construir esse entendimento, não pressupor que ele esteja acontecendo. Para o paciente não hospitalizado ou que está indo de alta, orientar complicações possíveis e esperadas, orientar fluxos na rede de saúde, onde ele deve buscar. No UPA, isso é um desafio muito grande, né, que a gente não tem porta aberta e muitos pacientes têm poxa, mas eu posso voltar para cá e vão me acolher e vão saber conduzir meu familiar ou meu caso. Se a gente puder deixar um relatório, um resumo de alta com o estado de doença desse paciente, as medidas, as conversas, isso facilita muito a abordagem, o manejo, o acolhimento desse paciente numa eventual unidade onde ele vai ser recebido, para a gente até entender o que são as medidas proporcionais ou não para aquele caso. Com uma história já bem desenhada, bem escrita, a gente pode poupar muito o paciente de intervenções desnecessárias e as próprias equipes também de um desconforto, de uma dúvida grande. Reações emocionais são esperadas e podem gerar reentradas na aceitação, estão no direito, a gente fica na dúvida, estou fazendo certo, a família fica na dúvida se é aquele momento mesmo, se não está faltando uma coisa. A gente pode e deve compreender isso e reacessar isso periodicamente. Explicar com clareza, algumas decisões são nossas, técnicas, a gente vai dividir só com vocês aquilo que for possível, para a gente não criar aquele cardápio de terapias. Quer que entube? Quer que dialise? Quer que faça um novo antibiótico? Isso é um erro grosseiro. Não se eximir da responsabilidade profissional sobre a premissa de não posso retirar a esperança. Às vezes na melhor das intenções, mas às vezes tem muita gente se escondendo de conversas difíceis, de estudo, de conversas sobre prognóstico, de um desconforto sobre terminalidade. E, sobretudo na terapia intensiva, mas também em pacientes que estejam em fases avançadas, a gente, mas da mesma forma que o opioide não está entrando para abreviar o processo de morte, então entrando para controlar sintomas, aqui a gente está entrando para conversar com o paciente, família, sobre a doença, sobre o contexto. Não é para tirar a esperança de ninguém, mas a gente precisa ser justo, sobretudo, se quiserem saber sobre esse contexto. Reforçar o plano de cuidado em prontuários nos rounds e passagens de plantão. Não é raro a equipe médica inteira saber e a equipe de fisioterapia não saber, a equipe de enfermagem saber, não, a gente definiu, conversamos aqui, tá lindo, escrevi lá no prontuário pequenininho, numa das centenas de evoluções que aquele paciente tem no prontuário, e o colega da noite, no susto, ou que não está informado com clareza, vai lá e entra para reanimar o paciente, entubar, e sobretudo quando a gente está definindo que aquilo é uma agressão grande, uma violência gigante nos nossos pacientes. Infelizmente, às vezes ocorre e a gente tem que ser muito cauteloso para registrar isso e conversar de forma adequada.
Não romantizar o processo de morte. Não é um momento necessariamente lindo, não é um mar de rosas, podem ter sintomas de difícil controle, podem ter eventos finais bastante dramáticos, sangramento, crise convulsiva. Então, a gente respeitar que é um momento delicado, muitas vezes, para a família. Algumas mortes são bem mais leves, mas infelizmente não são todas. E a gente tem uma cautela para não romantizar demais e respeitar aquele momento. Não idealizar o morrer em casa, muito bom quando é possível, mas não é para todo paciente, não é para toda a família, não é para toda a casa e não é para toda doença. Sobretudo quando a gente entende algumas doenças com sintomas muito difíceis de controlar e algumas residências onde o contexto socioeconômico não seja favorável. A gente tem, na realidade, no Brasil, infelizmente, mais de 50% da população sem esgoto adequado. Então, a gente tem que entender onde que esse paciente vai estar melhor cuidado. Não ter a pretensão de resolver tudo sozinho ou rápido. Ah, não, vou paliar esse paciente aqui nos primeiros 5 minutos na família, na minha visita. Calma, às vezes a gente precisa de uma conversa um pouco maior, um pouco mais de tempo, uma avaliação multiprofissional. Isso a gente oferece e alinha muito melhor essa frente de cuidado se a gente for bastante cauteloso. Respeitar a autonomia, o espaço e as crenças dos pacientes. Às vezes o paciente não quer conversar, às vezes até dentro da sua própria fé, ele está num momento de que chama-se de coping religioso negativo, está um pouco de mal com aquilo tudo que está acontecendo. A gente respeitar um pouco isso, não é toda hora que ele quer conversar, a gente não precisa, não deve ter a pretensão de resolver. Nesse manual da USP é bem interessante de falar. Olha, vários pacientes gostam muito que conversem sobre questões existenciais, espirituais, religiosas, mas a maioria deles não tem nenhuma pretensão de que a equipe de saúde seja uma referência religiosa. Eles querem acesso, eles querem estar com as suas figuras, querem estar com as suas famílias, querem estar com aquilo que seja sagrado para si. Às vezes é uma música, às vezes é uma última refeição que vai poder fazer com a família, às vezes é, pô, receber um netinho, receber um animalzinho de estimação. Então, a gente respeitar isso é muito, muito importante. Ferramentas só para a gente fechar, as escalas prognósticas, usem e abusem, claro, adaptando para determinados contextos, construir com a família e com a equipe o filme de funcionalidade, que isso ajuda muito na compreensão. Está percebendo que está comendo menos? Está interagindo menos? Que está com internações mais frequentes? Que os sintomas estão mais graves? Isso ajuda muito a perceber e aceitar aquele contexto. Pergunta surpresa, uma ferramenta bem legal. Te espantaria se esse paciente falecesse durante a internação? Te espantaria se esse paciente falecesse no próximo ano? Isso a gente tem, é curioso que comparam até com as escalas prognósticas e tem uma assertividade, elas são bastante equivalentes. Essa é uma boa análise, claro, um bom olhar clínico desse nosso paciente, das suas disfunções. Conhecer as histórias naturais das doenças, abordagem multidisciplinar. A gente teve recentemente uma família bastante difícil, talvez o paciente até esteja lá com a gente ainda no CTI. Felizmente, eu tive a oportunidade de conversar com eles junto com a assistente social e com a psicologia. Então, um respaldo muito maior, um acolhimento muito maior, te ajuda muito mais e tem muito mais sucesso em cuidar bem daquele paciente. Conhecer o respaldo institucional e jurídico. E aqui agradecer mais uma vez por ter, felizmente, um espaço onde a gente pode praticar isso de forma aberta, estudar, discutir, porque infelizmente não é a realidade de todos os serviços. Aqui uma figurinha para a gente refletir um pouco sobre a gente, sobre os nossos pacientes. Eu vi isso quando eu estava, acho que nos últimos anos da faculdade, me impactou bastante, com aquela cautela de não romantizar. Às vezes a gente faz de forma super proporcional e devida um pacote de medidas invasivas e o paciente, infelizmente, não responde bem. Pode acontecer também. Mas para a gente refletir sobre o que é um fim de vida moderno, em diversos dispositivos, diversas tecnologias, o que às vezes faz bastante mais sentido para os valores daquele paciente e da dignidade, aquela cautela de que nem tudo que faz sentido para mim faz sentido para os outros. A gente tentar adequar, reconhecer e tentar diminuir um pouquinho os nossos vieses, todos nós temos. Aqui só para deixar uma frasezinha final de uma maestra dos cuidados paliativos, uma das grandes precursoras de várias discussões, que é a Cicely Saunders: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Ela, por si só, já era uma equipe multiprofissional, então ela era assistente social, enfermeira e médica. Então, assim, ela chegava sozinha e já resolvia 1 milhão de coisas, diversos materiais muito ricos, uma figura muito interessante. Pessoal, aqui alguns materiais brevezinhos, posso compartilhar, tem diversos para quem quiser ouvir no carro. Esse de o que acontece enquanto a gente está falecendo, eu queria ter ouvido isso na faculdade. Isso é muito importante da gente saber explicar para os nossos pacientes e para a nossa equipe. E é pavoroso que muitos médicos excelentes, que são muito bem informados, não saibam explicar sobre morte, que é a única coisa que a gente tem certeza que todos os pacientes vão ter.
Esse manual é muito bacana. Ele, inclusive, tem capítulos para todas as especialidades. Tem capítulo para nutrição, para físio, para enfermagem. Claro que a gente pode sempre ter uma interseção, mas a especificidade traz muito bem para os nossos pacientes. E acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Desculpem que eu passei, acho que até um pouquinho do tempo esperado, mas é muita coisa. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas é muita coisa. Te escutaria mais umas 3 horas com muita tranquilidade. Muito bom, Ian, muito bom. Assim, você conseguiu falar sobre quase que de cabo a rabo, né? Assim, tocou em vários aspectos super importantes. E eu também, assim, quem tiver, né? Já tá tarde, 9h30, quem ficou aqui, a gente já agradece a presença. Fiquem tranquilos de sair da aula, porque eu quero fazer perguntas e falar mais Eu coisas também assim com o quero Ian. uma falinha, que eu também não Porque demoro. assim, nossa, bom, eu falaria mais 1h30 só das experiências que eu já vivi, que a gente já viveu junto, assim, do quão importante foram as coisas que você falou, porque são muito prevalentes, assim, no dia a dia. Talvez seja também até melhor eu não falar. Eu fiquei muito emocionada com essa figurinha que você colocou no final, porque sem romantizar a morte em casa, né? Eu acho que a gente aprendeu já isso, assim, lá na HURC, lá no Santa Isabel, a gente fala muito sobre isso. Vamos dar alta para ele morrer em casa. Dá para morrer em casa? Essa família quer lidar com o óbito em casa? Tem condições de lidar com o óbito em casa? Não é tão simples assim, né? Ah, é. Então, assim, às vezes a família está implorando para levar para morrer em casa. Maravilhoso. Mas na imensa maioria das vezes, não digo imensa maioria das vezes, mas acredito que na maioria das vezes a família não tem essa força toda, né? E tá tudo bem. Mas essa figurinha, né, na figurinha de baixo, que tá com a pessoinha, né, o pacientezinho que tá no leito, e uma das outras pessoas que tá acompanhando tá segurando a mãozinha dela. E isso me lembrou é, de uma médica amiga nossa, né, que Voltou aí? trabalhava. Tá na tela aí? Tá, eu Voltou, tô. Essa voltou. aí, né, tá segurando a mãozinha. Uma médica amiga nossa que morreu tragicamente de um TEP maciço, assim, subitamente. E, enfim, lá em Cabo Frio, ela foi levada para o hospital que a gente trabalhava. A equipe que trabalhava com ela foi quem assistiu a parada, ela não sobreviveu. E eu me lembro que enquanto todo mundo voou para o hospital para atender ela, e enquanto uma fisioterapeuta estava no ambu, na parada, não sei o que, uma outra fisioterapeuta da equipe segurou a mão dela no leito de CTI. E aí você falou muito sobre, né? Cuidados paliativos, a gente tem que pensar em qualidade de vida, qualidade de vida. Acho que chegou já a hora da gente falar de qualidade de morte. A gente tem que começar a pensar na qualidade que a gente vai ter para morrer. Porque, assim, como é que a gente quer morrer, né? Como é que a gente merece morrer? A gente não tem que pensar só em como a gente vai só usufruir da nossa vida, porque será a morte é a nossa única certeza. E eu acho que é isso, é a gente ter o direito de morrer segurando a mão de uma pessoa conhecida, é a gente ter o direito de morrer amparado, cuidado. E, nossa, assim, para acabar com tudo, você ainda me deixou emocionada no final da aula, Ian. Fico Mas, muito enfim, É, feliz. foi ótimo, maravilhoso. É, se eu e tivesse, é, assim, fala, vou fala, deixar Mari, você fala, ficar perdão. falar. Não, não, fala aí, minha querida, Não, desculpa. pode falar, Moniquinha, eu vou me recuperar. Não, o que eu queria falar primeiro, assim, eu concordo plenamente com tudo que a Mari falou, eu não quero me alongar. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre morte, né? Eu também fiz uma viagem, não só com a perda dos meus pais, que uma hora eu falo em outro momento, como toda a minha trajetória, 30 anos trabalhando com fibrose cística também em todas as idades e inúmeras situações. Mas eu, na verdade, separei aqui, para quem tiver, até você falou que talvez tenha uns alunos seus. Primeiro, eu queria te pedir para a gente agendar essa aula, se você puder, em algum momento, como um evento de extensão para graduação. Nossa, será um prazer Segundo, inenarrável. eu acho que isso é muito importante que a Mariana falou. Eu acho que a gente tem que discutir muito sobre morte, porque é a única certeza da vida e a gente nunca tem preparo, e isso não pode ser um tabu, que eu acho que, assim, as graduações ainda trabalham um pouco isso. E como eu tenho um projeto de extensão com a medicina e literatura, eu queria te falar uma outra coisa, que é o fato da gente usar esse recurso como um recurso pedagógico, que às vezes a gente
Não usa. Eu peguei um trecho em homenagem, pelo menos a vocês três, você, Douglas e Mariana, do Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Não sei se vocês já leram esse livro, falando do imperador Adriano de Roma. Vai ser breve, mas para representar uma coisa que você falou. Ele vai assim: meu caro Marco, estive esta manhã com o meu médico Hermógenes, recém-chegado à vila depois de longa viagem através da Ásia. O exame devia ser feito em jejum. Por essa razão, havíamos marcado a consulta para as primeiras horas da manhã. Dei-me sobre um leito depois de me haver Deitei-me sobre o leito depois de haver me despojado do manto e da túnica. Poupo-te detalhes que te seriam tão desagradáveis quanto a mim mesmo, omitindo a descrição do corpo de um homem que avança em idade e prepara-se para morrer de uma hidropisia do coração. Digamos que tossi, respirei e retive fôlego, segundo as indicações de Hermógenes, alarmado a contragosto pelos rápidos progressos do meu mal e pronto para lançar o opróbio o jovem Iolas, que me assistiu em sua ausência. É difícil permanecer imperador na presença do médico e mais difícil permanecer homem. O olho clínico não via em mim senão um amontoado de humores, triste amálgama de linfa e sangue. Essa manhã, pela primeira vez, ocorreu-me a ideia de que meu corpo, este fiel companheiro, esse amigo mais seguro e mais meu conhecido do que minha própria alma, não é senão um monstro sorrateiro que acabará por devorar seu próprio dono. Paz, amo meu corpo. Ele me serviu muito e de muitas maneiras. Não lhe regatearei agora aos cuidados necessários, mas já não creio, como Hermógenes pretende ainda, nas maravilhosas virtudes das plantas, na dosagem exata dos sais minerais que foi buscar no Oriente. Esse homem, embora perspicaz, cumulou-se de vagas expressões de conforto, demasiado banais para iludir a quem quer que seja. Ele sabe o quanto odeio esse gênero de impostura, mas não é impunemente que se exerce a medicina durante mais de 30 anos. Perdoo a esse bom servidor a tentativa de ocultar-me da minha própria morte. Hermógenes é um sábio e é também bastante judicioso. Sua probidade é superior à de qualquer outro médico da corte. Tenho a fortuna de ser o mais bem tratado dos doentes, mas nada pode ultrapassar os limites estabelecidos. Minhas pernas entumecidas já não me podem sustentar durante as longas cerimônias romanas. Sufoco. Tenho 70 anos. É um trecho do livro da Margarete Yourcenar, quando o imperador Adriano de Roma se vê morrendo de insuficiência cardíaca. Então, assim, e aí a gente vê o imperador, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito na morte, né? Quer dizer, a perda da identidade, daquele vigor e tudo, e que é o grande cuidado. E uma outra coisa que você falou, assim, que eu acho que a experiência mostra muito para a gente também, você tocou em todos esses aspectos, é o quanto nessa hora a gente tem que ver quando cuidar dos familiares é o melhor que a gente pode fazer também. Porque além de todos esses cuidados, é o que você falou inúmeras vezes aí, né? Eu acho que a gente cuida do significado do fim de vida para quem fica. E eu, como vivi muitas vezes isso com pais de crianças, que eu acho que é a morte mais antinatural que pode existir, eu acho que é bem importante a gente trabalhar isso em todas as oportunidades que a gente tiver. Fiquei encantada e achei maravilhoso e só agradeço por estar aqui. Parabéns. Obrigado, obrigado, Maravilhoso, Flor. Ian. Eu vou Ianzinho, só. ó. Pode falar, Mário. Pode falar, Douglitas, vai lá. Nossa, essa aula foi escolhida a dedo assim para você, mas você cumpriu a missão aí com louvor e até agradeço aí por ter topado na hora esse tema aí que a gente propôs aí para você. Prazer imenso. E assim, de tudo que você falou, assim, a parte que nós como os médicos, mais temos dificuldade ainda nessa parte de comunicação. Eu penso que é um processo ativo de crescimento pessoal, a gente, como está ali profissional de saúde, entender isso, esse processo ativo de morte. Às vezes a gente chega ali querendo passar alguma informação para um familiar, querendo que ele compre a nossa ideia, mas na verdade, quando a gente escuta, entende, cada familiar tem uma crença, uma pergunta, uma dúvida diferente, e a gente não vai achar que a gente está ali, ficar 2 minutos em pé na frente do leito com esse familiar, ele vai entender tudo que eu estou falando, ou pelo contrário, ele vai comprar a ideia que eu estou passando para ele. E quando a gente, depois de uma longa conversa, você consegue
fazer ele entender que você não está deixando de fazer nada, mas pelo contrário, você está cuidando da dor, você não vai deixar ele sentir falta de ar, e realmente você está prestando os melhores cuidados que ele poderia estar necessitando nesse processo final de vida, aquela confiança que aquele familiar passa para você, assim, pelo menos eu sinto isso de um empoderamento, de um crescimento pessoal muito grande. E várias vezes a gente não consegue isso com 5 minutos ali à beira-leito, pensando que tem um acesso para funcionar, pensando no ambiente terapia intensiva e tem outros familiares para falar. Então, eu penso que é um crescimento pessoal, você dedicar aquele seu tempo ali a pegar aquele paciente, levar ele na salinha, conversar, nem que seja 20, 30 minutos, tirar todas as dúvidas que aquele paciente possa ter naquele momento. Quantas vezes a gente faz exercício ali com os internos antes de ir para a visita? Vamos lá, o que você falaria para esse familiar aí agora? E é muito interessante que às vezes eles falam coisas que a gente nem pensaria, mas são coisas totalmente pertinentes. E aí você começa a pensar, será que o familiar também não está pensando nisso? Então é um exercício constante. Cada dia a gente aprende ali com algum familiar, tem alguma coisa para absorver. E o que a gente tem que passar cada vez para eles, isso a gente não está aqui discutindo paliação aqui 9 horas da noite, porque aqui a gente quer diminuir custo do hospital, diminuir insumo, rodar leito, nada disso. A gente quer discutir isso para cada vez mais poder dar o conforto que aquele paciente merece, nem que seja um drip de morfina que seja. Isso aí, então, assim, que a gente tem que refletir sobre isso. Isso vai demandar tempo, não é uma coisa que a gente vai resolver ali em 30 minutos numa visita. É dia a dia que a gente tem que refletir sobre o que a gente pode oferecer para aquele melhor paciente, nem que seja um processo ativo de morte digno. Então, assim, parabéns, Ian, aí, assim, cada vez a gente aprende junto lá, mas que bom poder levar esses conhecimentos aí para mais pessoas. Que bom que vai ficar gravada essa aula aí. Exatamente, exatamente. O que eu ia falar, que agora eu me recompus, é que assim, Douglas tocou num ponto muito importante, né, do quanto a gente, do trabalho que é, da dificuldade que é, do quanto isso exige energia. E eu acho que isso já é um passo muito à frente. Eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito, né? É o que o Ian falou, a gente tem o privilégio de trabalhar junto, de trabalhar lá no URC e de trazer essas discussões à tona. Mas uma coisa que a Moniquinha tava, né, começou a falar, que eu acho que é fundamental, é a nossa educação médica, né? Quem é o grande inimigo do médico? É a morte. Isso está errado. A morte não é inimiga do médico. Porque se a gente escolheu como inimigo a morte, a gente vai perder sempre. Porque né, as pessoas vão morrer. Eu acho que a gente tinha que ver mais como grande inimigo do médico o erro, o errado, né? O mal feito. E porque a morte, quando a gente vê a morte como erro, a gente não quer dizer que o paciente vai morrer, a gente vai evitar a conversa sobre prognóstico, a gente não vai dizer que o paciente não está melhorando, porque a gente não vai querer falar sobre isso, porque a gente automaticamente está falando que a gente está sendo derrotado, né? Porque a gente colocou como estándar do nosso inimigo a morte. Então, assim, quando a gente tira a morte como não é mais o nosso inimigo a ser vencido, a gente coloca o erro, o mal feito, o descuidado, se essa palavra existe, como nosso inimigo, a morte ela chega. Chega o momento dela, chega o momento que a gente tem que acolher essa morte e tratá-la bem, e tratá-la da melhor forma possível, mais digna possível. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a tentar ativamente martelar na cabeça dos nossos alunos. A morte não é o seu inimigo, a morte não é o seu erro, a morte não é a sua falha. A morte, ela virá. O que a gente faz até chegar nela, certo ou errado, é que difere o bom do mal médico, né? Então, mas é isso é um construto de sociedade mesmo, né? Porque a própria sociedade vê o médico como o opositor da morte, muitas vezes. É uma pressão que se coloca muito na gente, né? Agora ele internou no CTI, ele vai sobreviver. Agora ele chegou num hospital melhor, ele vai viver. E não é isso, né? Quantas vezes a gente recebe paciente. Vocês, às vezes, nem chegam a ver os pacientes, né? Vem, às vezes, um pedido de internação pro URC, assim, paciente em cuidados paliativos exclusivos. E aí eu peço para o meu NIR entrar em contato com a unidade e falar assim, a família está ciente? Porque se a família não está ciente, eles estão achando que estão indo lá para o nosso hospital para viver, né? Porque vai para melhorar, para sair daquela coisa que você falou do oncologista, que eu fiquei horrorizada, deu alta, então eu tô melhor.
Então, assim, e já teve casos não, a família não tá ciente, não. Eu falo, então, desculpa, eu não posso receber esse paciente de cuidados paliativos, porque eu não vou criar falsa esperança na família, né? Enfim, mas que bom que essa aula tá gravada, que bom que a gente vai poder reassistir quantas vezes forem necessárias, e com certeza, Ian, tem que falar sobre isso mais vezes, em mais oportunidades. Pô, pessoal, vocês me derem alguns pequeníssimos segundos, obrigado, obrigado mesmo pela oportunidade. Eu sou super fã, super apaixonado por trabalhar com vocês, muito grato. Fiquei super feliz aqui depois que eu saí, por ver que minha mãezinha tá assistindo. Fiquei super feliz, acho que meu Ai, pai que viu também. Meu legal! amorzinho, minha esposa tá vendo, me ajudou bastante com a apresentação, que a forma não estava das melhores, ela me ajudou bastante. E que mágico, tem aqui, pô, a Luan, amigo, pô, de moleque, pô, minha super dupla de plantão Samile, minha professora Mônica, que eu acompanhei na faculdade, pô, meu grande mestre Douglas, que em 2018, desculpa, vou entregar. Eu estava no meu internato e ele chegou, pô, cara, ó, precisar ir, pô, só chegar junto e tá me ensinando desde então, para mim, o melhor médico que existe na face da Terra. E Super Mariana, que, cara, uma referência, uma maga para mim, e a atenção, o tempo que você dedica, pô, para mim, para os alunos é uma coisa realmente notória. E, nossa, quantas pessoas especiais, um momento muito feliz, muita gratidão. Bom, gente, vou encerrar então aqui a gravação, se eu achar o botão. E aqui, achei. E muito obrigada pela presença de todos. Tenho certeza que todo mundo saiu daqui essa noite maior. A gente cresceu. Beijão. Maravilhoso. Obrigada.